Então, o que aconteceu? O espírito não queria que eu saísse do corpo. Então, me pegou na saída, quando eu estava indo no corredor, eu estava lúcido, saindo do corpo, que fez isso comigo. Jogou essa. E eu, entre aspas, com toda a experiência que digo ter, não tenho, cai numa bobagem dessa, e cai, velho. Você vai cair em todas. E outra coisa que você não percebe, você tem uma abertura, cara, é uma aberturazinha, uma besteira, você sente uma besteirinha, ou ele já encosta do lado e fala, rapaz, olha isso aqui, ó, tá, começa a falar no pé do ouvido. Aí você, por que tá acontecendo? Porque aquilo foi uma brecha para você baixar aquela questão da frequência. Você começa, é como se fosse então ele pega e acessa você. Então vai baixando, até que você fica dominado. Quando ele te domina, acabou, aí que você vai fazer merda. Vai ficar nervoso, vai brincar, vai gritar. Aí o que acontece? Quem tá do lado não sabe que você tá passando por um processo espiritual, não só sabe que você tá agindo de forma insensata, que permitiu entrar, e você vai brigar com as pessoas do lado, ou vai agir de forma insensata. Eu podia ir para você com quase certeza, 80%, 90% de todas as ações super negativas teve a influência ou do astral inferior ou do espírito. Tiro, murro, briga. Herês tem uma conotação diferente na Umbanda do Candomblé, né? Aí, mas normalmente todos eles encarnam e passam assim com as suas devidas, obviamente, coisas que nós não sabemos tudo, né? Hierarquias do lado de lá, tem espíritos que vêm para cá só para dar uma força, mas normalmente encarnam sim. Cara. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Eu tinha visto uma outra pergunta. Se aqui é uma cópia mal feita dos planos superiores, por que descer para cá é necessária evolução espiritual? Não, é por causa da questão da densidade. A gravidade, aparentemente, ela não coloca para fora só a matéria, a gravidade entorta até a luz, né? Ela coloca também os defeitos. Então, parece que as nossas qualidades emocionais também sofrem variações gravitacionais. Então, quando você pisa na Terra, a parte da sua personalidade que estava guardada lá dentro, você está no mente mais sutil. Pô, o denso não aparece não, velho. Todo mundo gentil. Quando você vem para cá, é que você coloca a irritação só acontece aqui. Você vai ser instigado por outros seres também parecidos a colocar para fora algumas coisas para poder trabalhar essas coisas. Então, por isso que é importante vir para cá. É como se fosse uma faculdade, por exemplo. Se você não entra naquele curso, você não vai ser forçado a estudar aquilo. Por que um cara consegue estudar direito e o outro não? Direito mesmo. O cara consegue estudar, ser professor e o outro não. Porque ele é instigado a aprender habilidades daquela situação dentro daquele curso. Enquanto ele não entra naquele curso, ele não está apto a entender o que é o processo. Então, por isso que a gente nasce, até você não precisar mais. Aí o mais interessante, você vai sair daqui, vai para outro lugar, para aprender as coisas daquele outro lugar que você não sabe, que vai saber quais são, né? São tão difíceis quanto aqui. Aí você não vai sofrer mais, mas é difícil, velho. Aí você chega como nível baixo desse outro lugar, né? É difícil de você ficar enlouquecido. Por exemplo, você vai para um lugar calmo, que não vai sentir a coisa, mas você tem que colocar uma grande força para fora. Por exemplo, com certeza, grandes seres. Eu não acredito que Jesus não está em evolução. Ele está em evolução, pô. Para a gente, ele é um Deus. Mas ele deve estar chegando em outro lugar lá que ele fala que lá ele é menino pequeno. Pode ser. Mas não tem a menor dúvida, não faz sentido no universo você chegar a um nível de estagnação. Então, o que é isso, né? Só que a gente não consegue imaginar o que tipo de desafio que existe para ele. Né? Por exemplo, eu fui músico, desafio do nada, tocar no lugar, música difícil. Aí depois fui trabalhar de TI. Pô, um mundo incrível de gente programando difícil. Meu Deus, cada hora é uma linguagem diferente. Agora estou na medicina, sou um menino pequeno. Desafio impressionante. É um ambiente calmo, não é um ambiente sofrido, mas o que você tem que se dedicar de forma integral para poder conseguir chegar perto de seres que são deuses dentro do assunto para a gente, assim, né, temos de informação. É a mesma coisa em tudo. Aí você nunca fica estagnado, o tempo todo é desafio. Né? E até tem assim, pessoas dizendo, meu contato, às vezes as pessoas têm um contato e falam assim, né, não tem que ser direto com Deus. Legal isso, mas tem um monte de seres, né? Cara, é muito estranho, velho. Eu já perguntei várias vezes fora do corpo. Ninguém sabe o que é Deus do lado de lá. Ninguém sabe o que é Deus. As respostas são super flutuantes. Não, é a mesma coisa. Já ouvi falar que não sabe. Aí não sabe. É o mesmo princípio. A consciência é a mesma e tem mais. Acho que quem sabe nem consegue te explicar. É coisa de tentar. A coisa mais básica do mundo. Tenta explicar para o seu cachorro quanto é 2 mais 2. Só isso. Você vai passar
a eternidade, a vida inteira não vai entender. Então, Isso é talvez interessante. exista um ser de alto nível que vai olhar para você e falar: não vou nem tentar. Não vou nem tentar. Então, mas você chegou aí, você chegou a Já perguntar perguntei, isso aí? já, ninguém ou não me fala por não saber, não ter capacidade de saber, ou não fala porque não sabe. Ou podia falar, na hora certa, a Mas, resposta pelo amor de Deus, chegará. não fala isso não. Ou seja, é muito interessante imaginar que a vida continua e o analfabetismo em relação à criação é a mesma, velho. Não, e é um negócio complexo, né? Porque se a gente parar para pensar sobre esse assunto, vamos dizer, se a gente parar 1 hora por dia para pensar sobre o que é Deus, como é que surgiu, como é que continua em expansão, você surta. Pô, você pensa o seguinte, eu fiz esse exemplo outro dia quando eu falei num curso que eu fiz sobre as mônadas. Imagine só que o comparativo é ilimitado. Diz que o nosso corpo tem entre 100 e 300 trilhões de células. Imagine que você tem essa quantidade de células no seu corpo e uma célula não consegue saber onde é que ela vive. A célula nunca vai ver você, mesmo que ela queira. Ela não tem capacidade de... Assim como nós não conseguimos ver uma célula, ela também não consegue ver você. Um exemplo. Imagine que esse exemplo exista, que você pode estar dentro de alguma coisa complexa e tá. A gente está dentro de um planeta, que está dentro do não sei o quê, que está dentro da galáxia, que está dentro do não sei o quê, que tem e você não tem a menor chance de ver onde você está inserido. E por mais que você explique, e faz parte de um contexto interessantíssimo. Sem a célula nós não vivemos. A analogia é sensacional. Imagine a dificuldade de você saber. Não tem como saber, pô. Não, e aí você tem que começar a desanuviar com outras coisas, né? Porque senão você vai... Não, você vê um passarinho ali, ele não tá nem aí. A célula não sabe nem porque faz parte de um aglomerado, de um órgão. Ela faz parte de um aglomerado. Talvez ela saiba que faça parte de um aglomerado de células, que é a galáxia que ela consegue chegar ali, ou o sistema solar. Não sabe mais nada além disso. E daí, a partir daí, ela tem que se contentar. Tem que se contentar. Ó, vou me contentar. E vai sair dali, tá reclamando que tá vivendo mal ali, que tá sendo atacado pelas bactérias. Se você alcança um determinado ponto, só vai alcançar se fizer uso disso para o bem da humanidade, senão não faz sentido. No nível mais alto, não existe regalia. Do tipo, vamos... Não, ali está sendo feita alguma coisa que realmente compensa que seja a direção. Você vê, o espírito de Chico Xavier, que se acompanhava ele. André Luiz, quem é André Luiz? Era o Carlos Chagas. Mas mudou o nome. E teve que mudar porque deu problema antes com outro lá, né? Não, o Humberto de Campos, que virou o Irmão X. Campos, deu problema, né? Virou Irmão X, deu problema judicial, inclusive. Mas, inclusive, a filha do Carlos, a neta, eu acho, Carlos Chagas ainda estava aqui. Aí você vê no desenho e vê... Ainda tá encanada, hoje você vê o desenho do André Luiz e compara com o Carlos Chagas, a gente vê a similaridade, né? Mas esse negócio do Humberto de Campos aí, deu problema, né? Deu problema, deu. Obra foi... Póstuma, de Além Túmulo. Eu esqueci o número. Parnaso de Além Túmulo. Além Túmulo. Então, aí o Chico falou, não, põe um nome aí, André Luiz, que André Luiz tem 200, não tem sobrenome. Os espíritos, eles não fazem isso, eles não são de mostrar isso. Normalmente, assim, a gente... Até como estudante de espiritualidade, a gente, assim, porque a gente estuda espiritualidade, aí tem um caminho muito... O estudo da espiritualidade também significa questionar tudo que está acontecendo. E você também na rotina, por exemplo, a gente vai conhecendo pessoas, aqui, por exemplo, podcast, a gente reúne pessoas das mais diversas vertentes. Essas alianças, de uma certa forma, elas proporcionam, por exemplo, todos os caras que estão te amparando, eles começam a ter uma empatia com um projeto que você está envolvido. Sim. Do mesmo jeito, os que não querem que você vá para frente também vão olhar com antipatia. Mas o segredo é você ir somando, multiplicando com pessoas que estão numa egrégora, né, estabelecida para o bem, para que tome uma forma quanto mais positiva, melhor, né? Sim, é importante isso. E é difícil porque, assim, você sozinho é um pouco mais fácil em relação aos mentores. Eu sempre falo em relação da família, né? Que às vezes você está fazendo tudo certo, mas vem uma coisa externa para lhe baixar. Você não pode. Quando você tem alguém do lado que está
conectado a você e é mais fácil, beleza. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então você vai ter que ter força por você e para manter o foco, mesmo que alguém fisicamente lhe atrapalhe, tente lhe atrapalhar, porque às vezes nem sempre as pessoas da sua família vão aceitar 100% o que você faz. Tinha pessoa que acompanhava a gente aqui, que é a mãe do menino de 15 anos, assim, 15, 16, que a mãe dele não deixava ele ouvir os vídeos, nada assim, não, qualquer coisa de espiritualidade. Dizia que enquanto você morar aqui em casa, tá? Você vai fazer aquilo que eu quero que você faça. E não deixava, a ponto de, para você ter ideia, antes de dormir, olhar se ele estava vendo o celular. Aí qual foi a solução dele? Na época a gente juntou lá a galera, ele pagou uma conta premium do YouTube para ele, um fone sem fio. Ele pegava o celular dele, botava lá do outro lado da casa, bloqueado, que a mãe dele não sabia que o YouTube dava para ouvir bloqueado. E ele ficava ouvindo da cama, quietinho, que era a única forma, assim. Então, você vê que dificuldade para se espiritualizar em meio a um processo de ignorância, de ignorar ou até de respeito, né? No sentido de que o assédio pega pessoas assim também, não deixando você ir para frente. E surgiu uma lacuna aqui, mas o Guilherme Cruz mandou um superchat. Obrigado, Guilherme Cruz, aí, pelo superchat. E ele fez uma pergunta aqui. Se eu tiver num alto nível de assédio por diversos motivos errados, como começar a modificar tudo sem ter recaídas? Tudo de uma vez ou aos poucos? Aos poucos. Nunca modifica de uma vez. Não funciona assim. Eu sempre falo, inclusive, a gente refletindo às vezes sobre a Cracolândia, não ser a solução, tá? Mas eu tenho certeza que a solução ainda não é como essa. É preciso que exista um desmame. Quando a gente toma um remédio, você não sai aos poucos? Sim. Você não sai. Se você mudar de temperatura brusca, você fica doente. Então, assim funciona o processo. Então, é preciso que você faça um desmame de uma falha ou de um vício. Tá fumando maconha, velho, porra. Tá fumando, não é só maconha. Qualquer coisa que faça você ficar preso a uma coisa que pessoas morrem e continuam fazendo, velho. Qualquer coisa, não importa o que seja. Pô, por mais que você se espiritualize, na hora que você vai fazer aquilo, o espírito encosta, velho. E na hora que ele encosta, entra numa simbiose. Então, quer dizer, você tá na frequência aqui. Na hora que você vai fazer uma ação em que o espírito consegue chegar perto de você por afinidade a uma ação específica, fumar, beber, o que for. Então, nessa hora, a sua frequência baixa para cá. Ainda que você seja uma pessoa boa e consiga se espiritualizar aqui, naquela hora a sua frequência está aqui embaixo, porque você está em contato com esse espírito. Então, esse espírito ele provavelmente tem controle sobre você e não vai deixar você parar de fazer aquela coisa. E é uma coisa muito difícil de sair, velho. Há um processo de dominação sobre quem faz qualquer coisa se o espírito se aproxima de você por isso. Então, é devagarzinho. Então, pega um pequeno... E outra coisa, o mais gostoso não é ficar logo bom. O caminho para isso já dá uma sensação gostosa incrível, velho. Quais são os pontos que você vê que são cruciais? Então, você começa por eles. Eu vou tentar, sei lá... você não... vício de site pornográfico. Não vou acessar mais. Vou usar minha mente. O cara que faz vício de site pornográfico quer se masturbar. Né? Então, pelo menos eu vou usar só minha mente para me desgraçar ali, não vou mais nos sites, vou fazer só o processo da minha mente. Então isso vai fazer com que você pelo menos não tenha mais um nível de apelação visual, criando aí um desvínculo psíquico, que é de você com você mesmo, e externo espiritual, e nisso você vai saindo de um processo complexo, aos poucos, já não consome mais, nem abre mais. Já que sentiu a vontade, uma coceirinha fiofosenta, como eu falo, faz com você somente e somente. É ruim ainda? Mas é menos mal do que se você usar um princípio que vai criar uma plasmagem muito forte, aquilo fica impregnado, não sai, fica muito tempo. Uma plasmagem de sexualidade demora 2, 3 dias para sair. Se você não fizer mais nos próximos dias. Para um mentor vir, para você limpar, para tomar um banho, para aquilo sair. Então fica uns dias ali dentro de você, na sua mente. Então aquilo fica, entre aspas, você fica acessível a espíritos. Então você vai saindo devagarzinho. Sai devagar, velho. Não, nada com pressa. Aí você vai dando pequenos passos até que você vai começando a se sentir bem. Ninguém consegue sair de um processo de vício, ciclo vicioso rapidamente. Nem aqui e nem desencarnado. É um passo a passo difícil mesmo. E aí nessa linha aqui, que a gente já está chegando aí nos momentos, tem uma questão que você colocou, que eu acredito que chegou até você, não foi à toa, em todas as pessoas que trabalham com espiritualidade, que é assim, cara, se não encarar a espiritualidade,
é difícil porque se você não tiver aliado com a espiritualidade que está te proporcionando um trabalho como o teu, ou de outras pessoas, sacerdotes, pessoas espiritualistas, você acaba sendo uma porta aberta para o lado que também não está querendo contribuir. Essa questão é encarar, é procurar encarar essa missão de uma forma, colocar lógico o máximo que você puder fazer, né? Que nem você falou, tem muitos boicotes, né? Esses boicotes podem acontecer e acabar com o trabalho. Mas procurar resistir ao máximo seria um caminho interessante, né? É difícil, né? É muito difícil. Se você começa a fazer um exemplo da pessoa que resolve mudar a sua alimentação. Pô, ela passa fome, velho. Ela começa a olhar para um lado e fala, meu Deus, não sei o que, tá? Ela sofre. Há um processo de sofrimento, é uma reeducação alimentar extremamente difícil. Quem já tentou sabe disso. Ela, de repente, começa a sentir coisas que ela precisa negar junto a uma tentação impressionante de pessoas, às vezes, comendo coisas do seu lado e você fala, não vou fazer. Você manter firme a seu propósito. Então, o mais difícil, claro, a decisão é difícil, mas quando você começa a perceber que você está trilhando ela no espaço de tempo, você começa a sentir satisfação pela sensação pelo que você está vendo disso. E vale a pena, velho. Espiritualmente, a mudança só vem assim. E um processo obsessivo acima da gente, diz o Valdo Vieira, que tem uma média assim, não quer dizer que seja para mais ou para menos. A média, assim, um espírito continua cercando a gente por até 2 anos. Em algum momento, pelo menos em relação ao vício, ele para. Em relação ao vício intenso, é imediato. No momento em que ele vai, o que acontece? Você tem um vício que, sei lá, fuma o dia todo. Minha mãe, uma carteira ou 2 por dia. No momento que você muda, eu vou parar de fumar agora, o espírito vai lhe cercar fortemente por uma semana. Você vai ser obsediado a um nível mais intenso, porque ele também está sobre uma necessidade absurda, não é só sobre você. Só que aí, o que acontece? Você não cedeu, então ele vai começar a ter que sair de perto de você para buscar refúgio em outro lugar. Mas ele vai voltar à tentativa, ele vai ficar nessa volta, até que chega uma hora que ele percebe que não tem mais jeito. E esse não tem mais jeito demora até uns 2 anos, onde você não dá mais abertura a ele nem a ninguém. Tá? Não quer dizer que vai ser só isso. Normalmente uns 6 meses é suficiente para que ele desista de uma vez por todas de você. E você vai buscar, porque assim, o cara que é viciado no astral, compulsoriamente viciado, um bêbado, um tal, um copinho não dá para ele, velho. Então se você toma só um pouco, um cara que toma um vinho fim de semana, não se preocupe, velho. Você não tem perfil de ser assediado. O perfil de assediador é o cara que quer que você faça todo dia, toda hora. Então você não controla mais, vira um processo incontrolável. Então o processo de mudança ele vem daí. É importante saber que, infelizmente, quando você for buscar ajuda psiquiátrica, psicológica, que são muito boas e deve buscar, não está contida ali, fora os parapsicólogos, algumas pessoas são espiritualistas, a informação de quanto é potencializada essa vontade pelo processo espiritual. É muito forte, velho. A nossa vontade ela é quase dominado pelo espírito, pelo isso. Nós somos dominados pela raiva. Às vezes os espíritos plantam ideias, você tem o processo obsessivo em cima de ataques espirituais em cima da gente na hora que você baixa, ele planta uma ideia na mente da pessoa que você acha que aquilo aconteceu, velho. Muitos casais brigam porque é plantada uma ideia em cima da cabeça da pessoa de que a outra pessoa está traindo ou está acontecendo. E aquilo não está acontecendo às vezes. É feita uma ideia tão perfeita na mente que aí vira um processo. Então, é preciso ter muita paciência com os acessos aos espíritos. Por isso que não é tão fácil assim o desvínculo, é muito difícil. Mas é possível, como eu falei, de forma tranquila, devagarzinho, é possível. Gradativamente, né? Continuar aqui com esse papo cabeça, tem algumas perguntas aqui que o pessoal vem fazendo. O Jussi Cleison Oliveira perguntou o seguinte: Saulo, uma vez em projeção, um ser me disse que eu poderia sugar o conhecimento de uma pessoa através da aura. Você já viu algo sobre isso ou viajei? Não, tem algum tipo de lógica isso. A gente troca conhecimento através da aura, sim. A palavra sugar, ela pode estar um pouco, talvez, não tão direcionada, mas não deixa de estar errada. Nós trocamos. A gente falou até da indução por aura de casal. Um casal junto, ele também intelectualmente fica parecido. Vocês começam a ter o mesmo padrão de intelecto. Porque eu estou falando de casal que normalmente são pessoas que ficam mais próximas, dormem juntas, acordam juntas e tal. Então elas entram num processo de intelectualidade em comum. Por isso que é importante. E acontece muitas vezes
dessa simbiose e acontece a retirada da simbiose também. Por exemplo, normalmente nós somos espiritualistas, acabamos por ouvir muito isso. Uma das pessoas começam a estudar a espiritualidade, começa e o outro não. Então há uma destoada, essa pessoa começa a sair e nem sempre há um acompanhamento. Então, por exemplo, ou a outra vai acompanhar por osmose, ela não consegue sair disso, ou ela vai perder a sintonia com a pessoa. É a hora que vocês começam a se afastar. Há um afastamento por nível. Então você tem tanto uma proximidade por sintonia, e a sintonia ela leva a outra pessoa aquilo. Seus filhos são criados naquele processo, quem está perto ele é voltado a isso. Diz que até o cachorro parece com a gente, né? Até o cachorro. O cachorro começa a ficar parecido com a gente. O humor, às vezes, né? E isso começa a acontecer. E também acontece também a perda da sintonia. Você muda muito e a outra pessoa não consegue acompanhar. E com isso, muitas vezes, você tem alguma destoada por isso também. Por isso que, assim, há essa coisa de trocar informação, se troca verdadeiramente. As auras, assim como é uma bateria. Se você pegar uma bateria, coloca elas juntas, elas tendem a se equalizar. Uma desce um pouquinho mais, outra desce um pouquinho menos, e elas trocam entre si o mesmo conhecimento. Então, esse processo tem que andar em conjunto. Quando começa a ter uma mudança muito grande, há mais perda do que ganho, normalmente, ou é uma limpeza energética, às vezes questões kármicas, ou até ajuda no processo de evolução, mas é normal que com o tempo haja um afastamento devido a esse processo. E eu vou fazer uma pergunta do Fernando. Ele perguntou o seguinte aqui: alguns espiritualistas estão dizendo que o umbral está sendo esvaziado. O que você fala sobre isso? E também depois tem uma outra pergunta, acho que é complementar, sobre a Terra estar em outra frequência, passando da terceira para a quinta. O que você acha sobre isso também? Depende do conceito do umbral. Eu acho que a parte mais densa do umbral, talvez ela esteja diminuindo, até porque os crimes mais densos, aos poucos, começam a ficar bizarros para a gente. Qualquer assassinato, qualquer coisa pra gente hoje é um absurdo. Chama-se atenção. Já não é mais. Antigamente as pessoas. Antigamente a polícia brasileira cortava a cabeça das pessoas, como acontecia no cangaço. E levava a cabeça para ter promoção. Levava pro quartel, a cabeça de fulano, ganhava promoção. Então isso nem era falado, isso era normal. Fulano matou, arrancaram a cabeça dele e levar para o lugar. Esquartejar. Era um processo até Tiradentes e outras coisas, feito pelo próprio governo. Então, estava dentro de um princípio de entendimento. Nós estamos num sentido de evolução de não ser mais aceito esse tipo de coisa. Então, nós estamos sim. Agora, não esvaziamento do umbral. Pelo contrário, está tendo um enchimento do umbral, se você parar para pensar. Na palavra literal, nunca teve tanta gente encarnada como agora. Nós temos 8 bilhões ou mais de pessoas no mundo encarnadas. Assim, aqui sendo umbral, significa que tem mais gente no umbral. Então, nas regiões inferiores, tem mais espíritos proporcionalmente também. O que provavelmente está acontecendo é que os vales, as regiões de assassinos, de seres pesados, não está tendo mais tanto acesso por causa da outra pergunta, da regeneração, quer dizer, a média magnética, como que se faz um planeta de regeneração? A média magnética dos que estão no planeta está mudando. E ela impulsiona o ambiente. Como o ambiente não cabe mais na nossa sociedade, por exemplo, seres que sei lá, que a vida do cara é matar. Não cabe, esse cara rapidamente vai ser retirado da sociedade se chegar aqui agora. A polícia vai pegar e não sai mais da cadeia nunca mais, alguma coisa vai acontecer, mas não cabe, mas esse tipo de consciência nem está nascendo mais, na verdade. Específico. Não acontece como aconteceu com o Lázaro, que é uma perseguição ferrenha para o Brasil todo para pegar o cara. Então, antigamente, essas coisas não aconteciam assim. Tinha o tempo inteiro esse tipo de coisa. O cangaço durou 20 anos. Ninguém pegava os caras. Até que chegou uma hora que pararam o negócio lá. E eu acho que aí o planeta de regeneração, ele força seres nem conseguirem mais encarnar aqui. Eu acho que é daí que é o problema. Seres de baixíssimo nível já não estão tendo mais acesso à Terra. Isso começa uma pequena alteração, mas não é esvaziamento do umbral. O termo está mal colocado. É esvaziamento de seres de baixo nível aqui. Mas o umbral nunca esteve tão cheio. Na verdade, nunca se viu tanta depressão, que é fruto da mudança consciencial do planeta. Há uma forçada magnética nas pessoas, elas já estão sentindo vazio. Não está mais sentindo, não é mais a mesma coisa. Alguma coisa mudou. Viver da mesma forma não mais está satisfazendo os seres. Então, acho que está tendo uma mudança nos dois lados. Um esvaziamento de seres de baixo nível. Mas o umbral está mais cheio, nunca esteve tão cheio. Isso aí já responde até a pergunta da Cláudia Freire. Aí já encaixou bem na tua pergunta aqui, viu, Cláudia? Tem uma pergunta aqui, ó, do Fernando de Oliveira.
Ontem à noite senti catalepsia e fiquei ansioso por sair. Senti a descoincidência, mas estava muito colado. Deu frustração de não lembrar de como agir. Como lidar na hora nessa semi-lucidez? Velho, isso faz parte. O relato que eu contei ontem, por exemplo, pra você ter ideia, eu fiz um trabalho energético, fiquei a dormir. Os espíritos foram lá, eu contei isso ontem lá, ficaram rodando no meu corpo astral. Eu fiquei rodando na cama assim, até eu acordar. Eu falei, que porra é isso que está acontecendo comigo? Tudo escuro, porque eu não trabalhei direito frontal. Olha que eu trabalhei um pouquinho, fiquei uns 15, 20 minutos trabalhando, não foi suficiente. Aí, até que eu saí de novo, mas ficou tudo escuro de novo, travei, então é normal. Tá? Não se sinta frustrado por isso não, que faz parte. O que tem que se fazer é um bom trabalho energético e com isso você trabalha melhor a esterilização pelo frontal na técnica completa 5, não sei se já chegou a ver, mas está lá no site, é gratuita. Você esteriliza bastante energia pelo frontal. Quanto mais você faz isso, menor é a trava que você fica no corpo e o medo também. Quando você já fica tudo claro, você não tem medo. Se estiver escuro, você tem medo. Velho. Se estiver tudo escuro, assim, você sai... Qualquer lugar com escuro, você tem medo de bater a cabeça, tem medo de ver um espírito ali te pegar. Mas se você está vendo tudo claro, o medo vai embora, velho. Então, por isso que é na técnica completa assim, que é legal fazer, porque tem no final a esterilização pelo chakra frontal. Então, junto com a sintonia e com o conhecimento adquirido, há uma chance de você não ficar preso mais na catalepsia projetiva e nem sem projeção cega, que é quando fica tudo escuro. Essa técnica aí, o Fernando, ele pode encontrar no teu site. No site, você procura lá, Saulo Calderon, técnica completa 5. Tá lá no YouTube. No YouTube aqui, no meu canal. Bacana. Vai lá então, Fernando, e bola pra frente aí, né? Porque às vezes não vai ser fácil, mas tem que tentar de uma forma, que nem você falou, né? Enfrentar, né, Saulo? A Poli Gamarano aqui, ó. Saulo, comecei recentemente a me projetar. Quando ocorreu comigo a primeira vez consciente, fiquei meio perdida no que fazer. O que você sugere? Eu acho que no caso ela deve ter aquela projeção que ela se vê, né? Pelo que ela falou. A autobilocação consciencial. É normal essa sensação de você ficar um pouco perdido quando você está perto do corpo. O corpo, ele a aura joga uma bolha bem densa, por isso que a gente traz um trabalho energético, tá? E você pode ficar bastante confuso ali com sono, meio perdido ali dentro do processo, sentir medo, inclusive. As pessoas que sentem medo, cara, o medo ele vai existir sempre. Você vai melhorar ele com algum processo. A indicação é, além de fazer um bom trabalho energético, sair de dentro da aura, sair do corpo. Quando você sai do corpo, o medo passa, velho. Boa parte daquele medo, ele pertence à aura, pertence ao corpo, pertence ao instinto, tá envolvido na parte física. Quando você sai, você expande a consciência, até porque nós somos espíritos. Nós não somos daqui. Então, quando você expande um pouquinho da consciência, até aquela visão que você tem de... você tem ideia, às vezes eu expando tanta lucidez fora do corpo, que eu já nem ligo mais de estar... O corpo não vai lembrar. Eu já sei que o corpo não vai conseguir lembrar. Eu sei porque eu me lembro pensando isto. O corpo não tem condição de lembrar disso aqui que eu estou tendo, experiência. A mensagem é muito sutil, às muito vezes. rápida. Muita coisa acontecendo. Então, você pode lembrar parcialmente da experiência. Então, o medo, ele é muito do instinto do bichinho que está preso na gaiola, que está ali dentro daquele lugar, que não sei se voa, da criança que tem medo da... Então, quando você sai, que a consciência expande, isso passa, porque você é espírito, nós somos espíritos, experientíssimos, inclusive, como espíritos, né? Já vivemos várias vezes, não só aqui em outros planetas. Então, quando você só basta expandir um pouquinho a consciência para o medo passar. Então, por isso que a melhor coisa a fazer é sair do veículo físico. O veículo sai dali, sai o medo, vaza. Então, quanto mais você vai saindo, mais você vai vendo que o corpo tem esse processo, aí você vai trabalhando melhor com o tempo, com medo. Vai encarando de uma vez, que aí a pessoa já vê tudo que tem lá e fala, pronto, já não preciso ter medo de ir no meu quarto à noite sozinho, porque se eu for sair, eu vou estar... Porque existe uma idealização muito grande, né? Você vai dirigir um carro, como meu Deus, quando você vai dirigir, você fala, não, é isso, Então, tem um momento mais difícil, mais tenso, que é o trânsito e tal, mas chega uma hora que passa, e você simplesmente ganha confiança. A confiança vem através do convívio, tem que sair. Teve uma experiência em Júpiter, a Isis Rodrigues está comentando aqui. Eu tive a oportunidade de ter uma experiência fora dessas do umbral que a gente tem, de vez em quando a gente tem... Ganhou um bônus aí. Eu despertei já como se estivesse sentado dentro de um lugar.
Parecia um veículo todo de vidro, vendo o planeta Terra. Eu estava parado em cima do planeta Terra, como se estivesse esperando as pessoas chegarem. Eu abri a lucidez e tal. Cara, e eu não sabia, só sabia que eu estava ali até então. Lúcido, muito lúcido. Aquilo pegou velocidade que, assim, ficou tudo escuro. Eu olhei para trás, assim, para você ter ideia, eu estava vendo. Na hora que ele pegou velocidade, eu olhei para trás, a Terra já tinha sumido praticamente, velho. Virou um negocinho assim no meio do nada, assim. Não dá para ver mais, não dá para ver. Era uma estrela. Fez zup, sumiu. A velocidade que aquilo tomou. Aí a gente chegou em Júpiter muito rápido, só que eu não sabia para onde estava indo. Na hora que chegou, velho, aquilo parou, era tudo de vidro, assim. Que entramos numa plataforma, assim, que o Júpiter estava na frente. Assim, cara, uma imagem que veio na minha mente era a palavra alienígena. Eu nunca vi uma coisa mais alienígena que a proximidade de Júpiter. É um monstro colorido, estranho. Aí tinha uma plataforma, eu subi imediatamente correndo para ver, né? Aí quando eu subi, foi a hora que veio um cara falar comigo. Ele falou, ó, ele estava em forma física, visual. Essa experiência mudou umas coisas em mim. Nós não vamos poder levar você até o planeta. A ideia era você entrar. Eu sou de Júpiter. Ele falou, estamos todos em corpo mental. Eu falei, corpo mental, mas estamos com forma. Isso ele lê na minha mente. Nós estamos em forma por sua causa. Porque não precisava usar forma. E foi a primeira vez que eu ouvi o conceito de corpo mental com forma. Que até então sempre tinha estudado, desde novo, que o corpo mental não tinha forma. Mas eles usavam forma somente se fosse necessário. Então estamos com forma, mas para você entrar no planeta teria que se utilizar um pouco mais. E se a gente forçar essa utilização, você pode ter um problema energético. Agora não sei se esse problema energético daria problema em alguma coisa para voltar para o corpo, na encarnação e tal. Assim, eu cheguei até Júpiter em plano mental. A velocidade que nós viajamos naquele equipamento lá, sabe o quê? Só foi possível por causa do... eu creio, porque estava em veículo mental. Que me levou a pensar por que eu não fui em corpo astral. Eu sempre pensei nisso. E nisso eu cheguei, por causa de uma outra experiência, talvez a ideia de que a velocidade do corpo astral mais o sistema energético que ele pode... Eu deixei meu corpo astral na Terra. Ficou o corpo, eu saí do corpo físico, saí do corpo astral, eu estava em corpo mental. O corpo astral ficou. Quer dizer, o sistema energético entre o corpo astral e o corpo físico estava travadinho ali no planeta Terra. Provavelmente eu deixei o corpo em algum lugar, alguma estação, não me lembro dessa parte, e fomos em corpo mental. O que significa provavelmente que a viagem intergaláctica ou viagem entre planetas não acontece em corpo astral. Que quase todas as experiências em outros planetas, que são experiências, são feitas em corpo mental, mas a pessoa pensa, como você não sabe, por exemplo, se ele não me fala, eu não sabia. Eu estava com forma, então para mim eu só estava lá. Então se eu estou lá, eu não sei que corpo que eu estou. Então eu podia muito bem falar que eu estava em corpo astral, se ele não me falasse. Se ele não me falasse, eu ia achar que era corpo astral. Mas a partir do momento que ele falou que era corpo mental e aquela velocidade que foi voada, e foi o deslocamento, eu cheguei à conclusão que o corpo astral ele tem uma limitação de distância pelo princípio das energias, e como se fosse um corpo que pertence à dimensão astral do planeta Terra, o que faz sentido. Senão não chamaria corpo astral, corpo espiritual. É como se pertence plasmaticamente às dimensões frequentes da proximidade do planeta Terra. Ele tem uma limitação que nem o corpo físico. Por mais que a gente pense, o corpo físico não pode se deslocar muito da Terra. Você pode até Marte, como pessoas pensam que talvez possam fazer isso, mas não muito mais do que isso. Mesmo que você nem conseguiria viajar com o corpo físico por muito tempo. Ele não pega a velocidade como Marte aqui do lado, né? Então você para pensar que o corpo físico tem uma limitação, o corpo astral talvez um pouco menos, ele vai um pouco mais distante, mas para viagens além disso, talvez o corpo mental ou acima. Então foi uma experiência incrível, um presente assim, que foi dado assim, eu estava bem lúcido, falando com um cara que era de Júpiter, quer dizer, um morador de lá, e que me levou a crer que em Júpiter só existe vida a partir do sistema mental. Então os caras já estão super... São aparentemente um planeta bem mais evoluído. Para você ter ideia, eu saí do corpo físico, saí do corpo astral, estava em corpo mental, ainda não tive sutilidade para entrar no planeta. Vê? É por isso que muitas vezes as pessoas elas não creem na vida em outros planetas, porque justamente elas esperam encontrar... Vida física como a gente entende. Um corpo humanoide. A vida existe, né? Mas em outras... E talvez com explicações físicas, com elementos... e conhecidos por a gente, mas a consciência, que é o grande detalhe da coisa, ela se expõe ou se movimenta em vários tipos diferentes de matéria.
Complexo, é bem complexa essa experiência que você teve, né? Faz a gente pensar, faz a gente ficar raciocinando. Mas aí a forma que eles tiveram, como você disse, eles tiveram que obrigatoriamente adotar uma forma até para ficar mais tranquilo. Porque, por respeito a mim. Porque eles podiam simplesmente ficar todo mundo invisível ali, e as mentes se comunicando, e cada um sabe que estão ali e acabou. Esse conceito ainda é muito difícil para a gente entender. Você está aqui, que está ali, tem forma, e talvez por esse motivo eu não tenha adquirido, sei lá. Eu não sei se eu poderia entrar no plano de Júpiter com forma, talvez sim, entraria ali e ele me mostraria algumas coisas. Eu queria muito ter ido, infelizmente. O cara de lá falou que eu não podia entrar, porque eles iam forçar uma sutilização. Que sutilização é essa? Eu não sei, velho. Talvez para acoplar de novo, né? Se forçar eu não cheguei ao nível, eu estava em plano mental, mas não cheguei na sutilização de entrar, quer dizer, para entender o que, entre aspas, teria de vida lá no plano de Júpiter. Então, talvez eu não conseguiria assistir, conseguiria acessar. Eles teriam que forçar um pouquinho para chegar lá, isso poderia variar. Então, talvez até na rememoração, né? Não conseguiria me lembrar, sutilizar tanto que foi um trabalho feito. Você chega no plano mental, para lembrar, não é brincadeira, você tem que trazer a informação de um veículo absolutamente inteligentíssimo, que a sua consciência abre muito mais forte ali, para entrar no... Eu tenho que voltar para o corpo astral, para depois do corpo astral voltar para o corpo físico. Então, eu fragmentei muito a informação já. A informação veio fragmentada. Então, talvez por isso, né? Eu não conseguiria. Eles preferiram não deixar eu entrar, que eu perderia a experiência. Quem sabe numa próxima encarnação, hein? Talvez, Deus ajude, talvez nessa, né? Mas foi muito boa a pergunta, viu? Vamos lá, então. Essa questão que você falou, eu acho que é muito interessante, que as pessoas, às vezes, não têm experiências fora do corpo, e elas escutam, por exemplo, seus relatos de outras pessoas, elas glamorizam algumas coisas, elas idealizam que a experiência do corpo vai ser sempre num aspecto angelical, num aspecto de um paraíso, e a realidade é um pouco diferente, né? Você estava falando outro dia sobre o trabalho dos Exus, e eu achei bem interessante nesse sentido da saída do corpo, que comigo eles estão muito presentes sempre. É uma das entidades que estão mais perto ali quando acontece comigo. E aí não é nada glamorizado, o negócio é um trabalho sério, mas tem uma neutralidade, mas é punk, bem punk às vezes, né? Porque os caras linha de frente é que nem a polícia. Eles têm que manter se você parar para pensar, se você olha policial, ele tem que manter uma aparência intimidadora. Ele tem um controle da situação através do poder, da intimidação, ele transfere medo. Então a figura do Exu, na verdade Exu é só um nome, são guardiões. Exu não pertence a Umbanda, não pertence ao Candomblé, não pertence a lugar nenhum. São seres linha de frente, que sempre existiram, desde que o homem está aqui, existem os seres que precisam precisam ir na frente, para fazer a limpeza mais forte, a parte de linha de frente. Tem uma lógica nesse processo de linha de frente. Em alguns lugares passaram a estudar mais eles, passaram a dar mais ênfase a eles. Mas eles existem em todos. No Espiritismo, por exemplo, não é falado, mas muitos, antes de uma equipe espiritual chegar, ou junto com ela, ali dentro tem os guardiões. Quando não é um caboclo, quando não é um preto velho, quando não é um cara ali de frente, quando não é um espírito mesmo de um nível, sem nenhuma forma, mas em um nível mais denso, que é o cara que vai na frente para fazer a limpeza da equipe. Quando o espírito espiritual se desloca pelo astral inferior, tem sempre os protetores ao redor, os caras protegendo. Aqueles caras também podem ser chamados de Exus, que é só um título, mas são os guardiões, são os caras que estão protegendo. Eles estão muito presentes o tempo inteiro perto da gente. O projetor, às vezes, nem se toca. Eu vejo assim rapidamente, porque é o cara que vai buscar o espírito que, quando você chega, ele já está pronto para um amparo. Às vezes você sai fora do corpo, vai fazer um amparo rápido, uma assistência extrafísica. Ele já pegou. Algumas vezes eu fui buscar o espírito na fonte. Normalmente quem pega é o guardião. Ele vai lá, já pegou, já deixou no meio do caminho para você. Aí chega você e o mentor, que está no nível um pouquinho mais sutil, o mentor, né? E faz o trabalho que antes esse cara já fez. Por que ele não consegue terminar o trabalho inteiro? Às vezes consegue. Ele sempre leva para um ponto de apoio. O fundamento dele é como se fosse o SAMU. O Exu é o SAMU.
é o cara que dá o primeiro socorro, que vai buscar o cara deitado ensanguentado ali no meio. Ele pega e leva para o pronto-socorro, para a UPA. Ele não pode fazer mais nada, porque o trabalho dele é aquele. Que aí tem um médico, aí tem os técnicos que vão fazer um trabalho mais profundo para tirar ele daquela situação e levar para uma situação de melhor calma. Então, é o trabalho absolutamente necessário. E até um termo que você falou, lembrei, que Exu no terreiro é rei, mas na encruz ele é doutor. Exato. É justamente nisso, né? Exatamente. Como você falou assim, o cara do SAMU, mesma coisa. Na hora que chega o SAMU, meu amor de Deus, chegaram, graças a Deus que você chegou. Graças a Deus. Então, a hora que você está deitado ali, na hora mais urgente, quem chega é você. Quem dá o primeiro socorro, quem salva a vida do cara ali, quem vai na frente são eles. E às vezes as pessoas ficam um pouco impressionadas, porque o trabalho do Exu, ele é um trabalho muito firme. Ele não chega e fala, por favor, meu querido, venha comigo, por gentileza. Ele precisa ser um cara que impõe respeito ali, né? Imagine por exemplo, o SAMU muitas vezes tem que entrar em alguns lugares com a polícia. Porque eles não podem. O Exu, ele consegue ser duas coisas. Então, existe lugares em que ele tem que entrar de forma a ameaçar. Então, ele tem que entrar lá e os espíritos que estão ali tem que sair correndo, porque chegou o cara, velho. Não tem o que fazer. Vai pegar e acabou. Então, é o cara que, às vezes... Então, por isso que tem Exu, que tem uma forma assustadora. E é proposital. Por exemplo, o cara anda no meio do cemitério, velho, com seres cadavéricos. Não se entende outra coisa que não. Então, existem os Exus que mantêm a aparência cadavérica. Ele tem essa aparência, porque é ele que vai dentro do caixão pegar o cara lá dentro, às vezes, que está apodrecendo com o corpo e tira, velho. E não se tem dentro de um lugar daquele, os espíritos que estão ali dentro não respeitam outra coisa que não seja a linha de frente, né? É um processo mesmo de temor. Então é daí que vem a não compreensão, às vezes, e a ligação desses seres com coisas ruins, que não tem a ver com isso. Existe sim, no astral, existem espíritos que se dizem Exus que não são. Né? Você fala, tem linha de faz, mas normalmente são seres que estão trabalhando para movimentar o astral de alguma forma. Eles limpam a região mais pesada do astral. Como eu com um exemplo falei, do cara que tira o corpo do motociclista que caiu, é o SAMU, que está sangrando no chão ali, ele que tira. É necessário que existam essas pessoas, esses seres. Depende do trabalho também, né, Saulo? Porque às vezes você pode ver Exus das mais diversas roupagens, né? Já vi um com... Inclusive um que acompanha, às vezes, o meu trabalho, né? Com turbante, pedra de ametista. Exato, já vi de branco, mas já vi de cartola, já vi de apresentação como caveira, né? Que tem os caveiras. Sim. Depende da situação. Tem Exus, todas as linhas. Tem o Espiritismo, tem a linha Rosa Cruz, tem Exus, tem Guardiões, tem linha de frente. Aí, claro que ele vai se apresentar com os conhecimentos e as informações daquilo. Baseado, os caboclos são linhas de frente. Os preto velhos são linhas de frente, os marinheiros são linhas de frente, por exemplo, é uma infinidade de tipos diferentes, são um monte, então é simplesmente um trabalho que tem que ser feito. Como tem uma infinidade de linhas que faz um trabalho específico, provavelmente lá na China ou lá no Japão você vai ter os guardiões com aparência específica, talvez na aparência de um samurai, não sei. Pode ser. Que vai fazer o trabalho e serão chamados assim, também são intitulados Exus pela gente. É, isso mesmo, porque esse Exu que eu comentei, ele tava. Ele plasma numa roupagem otomana. Mas assim, com aquela imponência, com as características do Exu. O olho, às vezes, muda e tal, mas tem uma forma de ametista ali que traz ali são extremamente inteligentes. É médico. Exu que é médico. O cara conhece profundamente a parte física, astral, energética do processo. Então, inclusive tem uma linha de Exu, que eu até falei sobre isso, que são altamente conhecedores de todas, sabem mais do que os médicos. Então, você pensa que o cara não. E é o cara que abre espaço. Na hora que chega, ele é o cara que abre espaço. Assim. Então, são extremamente inteligentes também. Muito necessário, né? E você também pontuou o negócio deles não pertencerem a nenhuma religião. E é o fato, que às vezes, o que acontece? O que eu vejo é o seguinte, eles trabalham em determinadas linhas. Mas não são eu acho até que alguns seguem, por exemplo, só o específico trabalho. Até porque é muito trabalho. Então eles seguem. Mas o que eu falo é que, quando eu disse que não pertence, é que o nome Exu,
O guardião, ele não é específico de nenhum lugar. Tem de todos os lugares. Agora, você tem Exus que trabalham especificamente para determinadas linhas. Eles só fazem ali, mas não quer dizer que no futuro eles não possam mudar. Como acontece, por exemplo, um dos amigos espirituais trabalhar com a gente, que é o seu Pena Branca, que é da linha dos Pena Brancas, inclusive era do Candomblé, nem da Umbanda, Candomblé. Ele já mudou, ele continua trabalhando, porque continua ajudando uma equipe espiritual de índios que estão lá, mas ele também trabalha com cristal. Ele já deu uma modificada nas ações dele. Então os espíritos eles também se alteram no processo, assim como a gente também, o tempo inteiro. Eles não ficam... se apresenta como... Às vezes o cara... Eu já vi isso, né? O cara se apresenta, a entidade se apresenta como caboclo em uma gira e na outra como Exu. Exato. O cara vira ali. Muitos espíritos apresentam como caboclo na Umbanda e como mentor no espiritismo, por exemplo. Doutor tal. Chega lá, ele é caboclo. Assim, pô, ele teve as duas encarnações, às vezes, voltadas a isso. Ele assume de determinada forma para só fazer o trabalho que precisa ser feito. Estava na rua com minha avó, Beata, assim, parada assim na rua, assim. E estava passando a procissão do Candomblé, que era bem comum, por causa do preconceito, né? Era muito forte naquela época, assim. Então eles faziam procissões assim nas ruas. Rapaz, minha mãe simplesmente incorporou. Quando minha avó procurou, ela já estava lá no meio dançando, minha mãe. 15 anos. Minha mãe. Aí, a partir daí, a mediunidade da minha mãe, ela foi pro Candomblé e tal. Foi um problema na família isso, porque Candomblé e catolicismo, naquela época ali, era... Ainda é. Né? Confronto, né? Ainda é, mas era muito pior. Aí, meus pais... começaram uma época, eu era bem criança, a começar a ensaiar a ida do espiritismo, e aí meu pai teve a ideia de montar um centro, começou a pensar com a minha mãe, aí desandou tudo. Andou para processo de traição para um lado, problema para o outro, briga, e a vida desandou. Não aguentaram, é muito forte o assédio é muito forte. Tem que ter muita Se você força. não tiver foco numa coisa, não estiver no quando certo, o assédio, o carro-chefe de assédio é relacionamento. Ele vai fazer com que você fique com ciúme do outro, com que fique não sei o quê, que rola uma facilidade no processo. Muitas casas espirituais, ou vaidade. Eu conheci pelo menos 3 casas em que era uma casa só e viraram 2 espíritas. Por causa de briga, de assédio. Pode destruir a casa, os caras conseguem pegar por aí. Pela vaidade, pela assédio, Então não foi pra frente. Só que eu fiquei sabendo isso depois, assim, né? Meus pais já tinham separado, eu nem ligava para essas coisas. Com 15 anos, quando eu comecei a sair do corpo, aí depois de uns anos, eu vi eu e meu irmão, Sandro, nós fomos no casamento do meu pai e da minha mãe no astral, antes de encarnarmos. Eles e um mentor da gente, que era o seu Pena Branca lá, que estava de outra forma. Nós assistimos o casamento dos nossos pais, entendeu? Tudo programado. Tudo programado para vocês estarem juntos. Aí quando não acontece o negócio... A responsabilidade fica com as pessoas que estão aqui. É assim, ela é transmitida, né? Os filhos. Sim. Acontece muito com a gente também. Porque assim, existe um grupo espiritual que fica no astral, tanto inferior como superior, com uma responsabilidade que era para ser sido feita. Então, por exemplo, minha mãe desencarnou e deixou um espírito que acompanhava ela, que provavelmente era para ter sido ajudado, que até hoje a casa foi vendida. Nós vendemos, Rafael. Foi vendida a casa e o espírito está lá. O espírito, a pessoa que comprou a casa comprou com o espírito. Recentemente começou a ter na casa uns barulhos, velho, no esgoto, muito forte. Tá? E não sabe ainda o que é, viu? Aí foi tão forte. Tem um vídeo do barulho, cara, que a dona da casa, que não tem nada a ver com isso, chamou minha irmã, falou: a gente está com medo. Aí chamaram uma pessoa para limpar o sistema de esgoto lá. Limparam, não tem mais nada, e dentro não tem mais nada. Limparam, era uma fossa. Limparam a fossa inteira, chamaram um caminhão de fossa, foi lá, tirou tudo, uma pessoa abriu, limpou tudo. No outro dia, o barulho caiu de dentro da fossa de novo. Ninguém sabe o que é, velho. Fechado, lacrado o negócio lá. Então, barulho da... Então, é muito interessante. Como Quando fica. chega no inexplicável, a gente tem que passar por Eu ainda esses acho pontos, que é né? um problema, mas que é interessantíssimo, E pode ser um problema também desencadeado pelo mundo espiritual, né? E esse negócio que você falou, olha, realmente chama muita atenção, porque a divisão de casas espirituais e o ataque em cima de pessoas que eles deveriam trabalhar espiritualmente, ele é muito forte. E aí cabe, você tem uma reflexão em cima de casais, de pessoas que estão juntas, que muitas vezes estão juntas no propósito.
o trabalho entre, por exemplo, marido, esposa, ou um casal, ou até amigos, precisa ser muito compacto, precisam estar muito na mesma sintonia. Né? Sintonia. E tem que estar compreensivos. Por exemplo, as dificuldades vêm em pontos diferentes e elas atacam. Viu? Então você às vezes tem uma pessoa que é mais médium que a outra. Dentro de um casal, por exemplo. A pessoa que não é médium, ela tem que ter um pouquinho mais de calma nos momentos de alteração. Ao mesmo tempo, se você parar para pensar, é muito bom quando você tem alguém que é médium e outro não, porque você tem um aviso de que está tendo assédio. A pessoa começa a balançar, ou começa a alterar, você fala, opa, o ambiente pesou, assim, baixou a frequência. Então, você tem um alarme. Então, você consegue... É preciso manter a frequência alta. A frequência é... Aqui, nesse exato momento aqui, está tudo aqui. Não é que vai dar acesso a coisa ruim aqui, não. Ela está aqui dentro. É muito interessante isso, que isso muda um pouco o conceito de pensar, olha, cuidado para não entrar coisa ruim. Não, a coisa ruim está aqui dentro. É a frequência que você acessa aqui. O que acontece? É um segundo, velho. Você está aqui numa frequência boa, não está. Quando você baixa um pouquinho o pensamento, o espírito já consegue lhe acessar. Então está aqui o tempo inteiro, não tem como tirar, porque as frequências são várias dimensões. Então o mentor, quando chega, ele chega numa frequência mais alta e é bom que você fique ali. Se você ficar ali, às vezes você fica até invisível ao espírito que está no ambiente, que ele não consegue lhe ver. No momento que você baixa a frequência, o espírito lhe acessa, porque ele consegue lhe ver. Então não existe essa coisa de fechar a porta, minha casa está fechada, não. Sua casa não está fechada, porque existe um umbral dentro da sua casa, por mais que você não goste. A frequência de umbral, ela mora em todos os lugares. O que acontece é você que está numa frequência mais alta, que não existe uma onda de frequência mais fácil que roda naquela casa, por exemplo. Há uma naturalidade a frequências mais altas nessa casa. Então, quando você entra nela, você se sente melhor, porque a frequência mais alta é mais acessível. Por isso que tem lugares que você entra, você sente o peso. Quer dizer, dão mais acesso a frequências baixas naquele lugar. Então a tendência é que você se sinta pior ali. Mas todas as frequências estão em todos os lugares. As ondas é que nós... Quais são as ondas que você dá acesso? Cara, por isso que assim, é praticamente impossível não ser atacado em algum momento da sua trajetória, né? É impossível não ser atacado durante o dia. Não é só a trajetória, não. Pequenos ataques acontecem durante o dia. Você está aqui agora, aí você lê uma... Cara, você está aqui agora vendo os stories. Aí aparece uma história, apareceu, eu baixei minha sintonia. Da criança que em São Paulo soltou-se de não sei o que e atravessou a rua. Não sei se você chegou a ver. Não vi. Esse vídeo circulou aqui em São Paulo. Uma criancinha de 3 anos atravessando a avenida, tipo a Marginal, um negócio assim, velho. Cara, aquela coisa, a pessoa filmando, como é que consegue filmar no correio para pegar, né? E a criança passando pelo meio da rua. Aquilo baixou a frequência na hora. Então, quando você baixa a frequência na hora, o espírito acessa ali. Só que é um acesso menor. Quanto maior quanto mais forte for a baixada de frequência, mais acessível você fica. Então, o que acontece? Existe megas baixadas de frequência, que é quando acontece alguma coisa que você cai muito aí dali. Existem pequenas baixadas em que você vai ficar acessível. Aí você tem que estar o tempo inteiro em vigilância com você. E aí vem um grande detalhe. Por mais que você se observe, você não consegue observar a família. A família vai baixar independente de qualquer coisa. Então, para isso, você tem que estar forte, para também, na hora que eles caírem, chegar perto e falar, e nem falar, às vezes, dar um abraço, não, tá. Você percebeu que a pessoa baixou a frequência, dá uma ajuda para sair, tirar ela da frequência. Então, é uma coisa que você tem que fazer junto. Se não assédio, pega alguém do lado. É o que acontece com o casal. Você tem que estar muito vigilante, falando, tô aqui, porque senão esbarra no lado para te prejudicar. O mentor está aqui o tempo inteiro, na frequência mais alta, quer dizer, acessível mentalmente. O que acontece é que não é que ele está do seu lado, ele está mentalmente acessível naquela frequência mais alta, ou quando chega do perto. O que acontece é que a gente precisa aprender a ouvir essas frequências o tempo inteiro. Quando você baixa um pouquinho, velho, e é o tempo inteiro durante o dia, você pode dizer que você cai aí umas 50 vezes por dia. Vai baixando assim um ponteiro assim, só que tem vezes que baixa muito, é aí que é o problema. E aí... Você vai no centro de Umbanda, no centro de Candomblé, ou no centro espírita, você entra, seu espírito se manda, velho. Só que tem um processo. Quando alguém faz uma coisa com você, boa ou ruim, ela cria laços com você. Então você pode estar lá na PQP, os mentores puxam você pelas conexões que você está. Então o espírito muitas vezes é obrigado a assistir a palestra com você. Por isso que ele não quer que você vá. Dá sono às vezes no camarada. Aí ele pede a vontade de estar ali, né? Ou sufoca o cara faz porque ele faz de tudo para perturbar o negócio. Porque ele é aquele quando você entra no lugar, imediatamente seu mentor fala, não, vai junto.
Por isso que você vai fazer o evangelho no lar, quando você faz, eles botam para ficar do lado também. Já, você não tá perto. Inclusive, tem uma técnica que eu uso muito, eventualmente, que é a seguinte. Ela é um pouco diferente da normalidade. O espírito te perturba o tempo inteiro. Você tem um cara que tá... Nem que seja um pouquinho. Ó. Se você pega um espírito, que você está passando pela... A gente falou da luz, o espírito conecta você, vai. Você perturbar uma pessoa, quanto mais você conhece uma pessoa, mais você se liga a ela. Não importa se é positivo ou negativo. Namorou com uma pessoa, se a pessoa chorar por você, ela te conecta mais com você. Seu pai, seu filho, quanto mais vocês são conectados, mais aquela pessoa tem poder de conexão sobre você. Também acontece com os espíritos. Às vezes eu tô assim, eu tô bem, eu vou dormir à noite, tipo, eu percebi que tinha um cara me perturbando, um espírito, né? Aí perturbou, na hora que eu fui deitar, ele se mandou. Aí eu falei, não, agora ele vai vir aqui, eu puxo ele. Muitas vezes sou eu que puxo. Por que eu faço isso? Ele vem só quando ele quer? Pelo mesmo, eu ainda faço uma prece. Na prece que eu faço, pode ser qual for o Pai Nosso, tá? Pelo mesmo princípio magnético que faz com que esse espírito fique conectado a mim, agora eu uso o mesmo princípio, o contrário. Eu puxo esse ser, por exemplo, eu passei mal um tempão, não sei qual foi. Eu falo, senhor, ou mentores, se tinha um espírito perto de mim esse dia todo, pelo princípio da conexão, agora eu vou puxar ele. O que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui ouvindo música, fazendo prece, vou conversar um tempão com o cara aqui. Por quê? Aí ele vai ficar com raiva, velho, quer dizer que só ele pode perturbar? Vai incomodar ele. Eu vou perturbar positivamente, velho. Pode ser que alguma coisa... Ele vai ouvir um pouco de música calma, ele vai ouvir um pouco de conversa comigo, ô velho. Que perturbação da peste. Ah, me tire daqui, não, me tire daqui, não. Eu chego a ouvir. Você não me perturbou aí o dia todo para fazer mal, eu tô querendo lhe fazer o bem, ao contrário agora. Por que você me puxou? Você tá preso aqui agora. Fica, não sai não, velho. Para você entender que o que você está fazendo com a gente, está fazendo conexão que a gente pode até nascer junto na próxima vida. Aí eu começo a bater papo. Puxa, que conecta ali, velho. O médium puxa assim, quando o médium está na casa, por que você acha que o espírito vem? A pessoa passa, toca na mão da pessoa, ao invés só de passar, o espírito já vem. Pela ligação que é feita com... Todo mundo que lhe faz mal está conectado a você, velho. Bem também, obviamente. Mas só que bem não... Mas essa técnica é interessante. Você falar pro cara assim, viu, você tá me enchendo tanta paciência, você quer nascer no meu lar aqui, você quer ser meu filho? Não, vai nascer comigo, velho. Não quer ser meu irmão, quer ser alguém... Se eu nascer, eu vou perturbar, não tem problema. Esse menino, tem uma coisa que o menino faz, é perturbar mesmo, né? Nossa, cara, muito legal. Essa técnica vai dar corte isso aí. Porque, faça isso se algum espírito tiver... Não, mas obviamente você faz, mas pode ser... Mas, velho, vê o seguinte, o cara já tá contigo, velho. Você só tá puxando até para saber, será que eu tô com encosto? Tá bem agora. Agora eu tô bem. Isso é uma técnica infalível, velho. Cara, isso daí, eu vou falar para você, eu já tinha pensado coisas diferentes assim, mas essa técnica, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Você já tinha pensado nisso? Não, porque de fato a gente está conectado. Isso também faz você até perceber, se você pergunta, você não quer saber se está com... Você pergunta, tenta se neutralizar para saber que está com encosto. Como saber? Será que eu estou com encosto e tal? Você se neutralizar, obviamente, que você vai questionar, né? O que vai, porque também, você não fala, porque se você fala, um espírito ouve. O espírito não costuma ouvir pensamentos mais sutis, você pensa. Então lá em cima, você conversa com Deus, com seus mentores e fala, ó, não sei se estou passando por alguma influência durante o dia, tenho sentido umas coisas estranhas, e na mente, lá em cima, porque nenhum espírito negativo vai ouvir isso, velho. Só o mentor vai ouvir isso. Eles não conseguem acessar pensamento, pensamento tem frequência. Eles vão acessar aquele mais baixo. Lá em cima, não. Nem ouve. Aí você lá em cima, se tiver algum espírito conectado a mim durante o dia, nesse momento, pelas mesmas energias que ele conecta a mim, pela lei do universo de conexão, é uma lei, né? Eu solicito que ele seja puxado para perto de mim agora. Por quê? Eu preciso saber se ele está. Ao mesmo tempo, se eu sentir, aí você está sabendo como você estava, e como você vai se sentir após aquele pensamento sutil, porque se alguma coisa acontecer, só vai ser puxado o ser que estava conectado a você. Naquela hora você vai sentir o tenso, se caso acontecer, né? Começa a vir angústia, a sensação mudou, eu falei, caramba, velho. Então aí você começa a conversar com a criatura. Aí você pode falar com voz mesmo, porque ele não vai ouvir, né? Pô, brother, tá vendo o que tá fazendo com a gente isso aí? Tá lascando a gente, ó, isso aí tá conectando com você. Eu não quero nascer com você não, velho. Você se sai aí. Aí eu começo a bater um monte de papo. Vou botar uma musiquinha aqui pra gente ouvir. Aí eu faço, aí eu começo. Bota um mantra. Bota um mantra. Falei, umas pedrinhas positivas aí pra você aqui, da Cristais Aquários aqui, que já tá aqui, né? Exatamente. Umas pedrinhas pra gente... Árvore de ágata. Pra se utilizar aqui. Eu começo a botar... Vou botar um cheirinho.
Você quer dizer, você pode me perturbar? Não, você está me perturbando. Não, você também está, não. Eu estou te fazendo bem, é diferente. Aí o cara vai pensar, eu vou não, porque vai pensar, eu vou não, porque ele vai me puxar de novo. Quanto mais você vem para perto de mim, mais eu também tenho o poder de puxar. Não é só você que chega na cocó, eu também chego. Na cocó, digo, nas escondidas, né? Aí o cara, como é que faz pro cara dar o braço a torcer aí? Não, ele não vai dar o braço a torcer, mas pelo menos você vai saber que tem uma influência. E aí você vai poder ir no centro espírita, Ou ele no pode centro de também Umbanda, falar, pô, ou toda fazer vez algumas você- preces, né, fazer alguma coisa. Vai saber que você não está sozinho. Não, você vai ter noção. Então tem que esperar estar neutro. Num dia que você estiver bem, que for deitar, que estiver tranquilo, faz o experimento. Faça bem. O Victor falou que ele vai ser obsessor de paçoquinha. Deve ter, viu? Não Dá duvido. paçoca para ele do Renato lá. É, não duvido que acha que tenha, viu? Mas ó, a Bruna Brito, ela perguntou o seguinte, e eu acho que é boa essa pergunta, porque tem a ver com o lugar, mas tem a ver também com a frequência. E assim, acho que dá uma boa resposta aí. Você acha que mesmo que todo motel tenha energia ruim, até quando um casal vai de forma romântica, tipo, pode afetar? Pode. Não tem. Vê. Um casal romântico, se ele entra no mar de água quente, a água é quente ou fria? Uhum, Um exatamente. casal romântico, se ele entra no mar de água fria ou quente? Velho, um casal romântico que vai para um lugar que tem som alto, o som é alto ou é baixo? Não tem o que fazer. A proteção, ela inclui, obviamente, o casal e o ambiente que você tá. Você, quando sai em casal, sei lá, um casal romântico na Cracolândia, ele sofre risco ou não sofre? Com certeza. Pode ter o maior amor do mundo ali, mas... Então, se você sai romanticamente do seu ambiente calmo para um motel, velho, quem é que esteve antes do motel? Foram pessoas para fazer o quê? Para fazer meditação? Tudo, rola tudo ali, né? Elas foram fazer um Om Mani Padme Hum lá dentro? É. Não. Elas foram para lá, meu pai, para isso. Quem é que chega? Ninguém sabe, velho, qual é o objetivo. Ali é um ambiente para sexo, perdão, é a verdade. É. Então, o ambiente trocou o lençol próximo. A energia da cama já é uma energia sexual, velho. Quando você vai tomar banho de banheira, deve estar ali. Você acha que é suficiente a água que passa ali? Ele está cheio de ectoplasma sexual ali dentro, velho. Então não tem o que fazer, você tem que assumir a consequência. Você é romântico, vai ter provavelmente, mas provavelmente naquele ambiente você ainda vai ser um cliente potencial. Melhor coisa é não ir, né? Não, se for, assume a consequência. Vamos. Vai sofrer uma suruba astral ali, velho. Mas aí tem uma diferença, por exemplo, motel, a gente sabe que a finalidade É feito essa. para isso. Agora, hotel menos mal. Mesmo assim você sofre influência assim, não né? sexual. Uma pessoa mais espiritualizada sofre assédio em um bocado de hotel, velho. Você entra no hotel, começa a mexer energia, o dono do hotel, os donos da região ali já começam a reclamar com você, velho. Quando você está somente naquilo, você entrou num processo. Então, existem espíritos que estão só em festas, velho. Você vai o tempo inteiro só bebendo, fumando, dançando, só isso. Porque muita gente faz, chega uma hora que dá um vazio sem tamanho isso. Então, você chega perto de uma pessoa dessa, não é umbral, assim, é umbral, mas ela tá sorrindo, dançando, rindo, brincando, os zombeteiros estão o tempo todo tirando onda da cara às dos vezes outros. estão sob efeito de alguma substância também, né? Sempre loucos, assim, nesses casos. Então tem espíritos que tá só no glamour, só. Então, tipo assim, essas boates, às vezes tem espíritos que estão ali vivendo um looping de se constante. divertir. O tempo inteiro. Tem espíritos que ficam em filas de motéis, né? Eu falei isso lá o tempo todo. Boate, restaurante. Para puxar a energia da galera. Existe fila, velho. Assim, infelizmente, a gente vai pro lugar, faz, quer ir, vá. Agora assuma a consequência. O conhecimento é caminho sem volta. Esses espíritos de boate, eles são viciados em, sei lá, diversão, entre aspas, em dança. Troca, energia, né? As pessoas estão ali, o ser humano, eles têm a energia que ao desencarnar você não tem mais. Então, quando você vai tomar uma coisa, ele vai sentir o que você está fazendo através da sua aura. Então, se você não tiver ninguém do seu lado, você entra numa boate, por exemplo. Quando você entra na boate, ali, o seu encosto, ele não entra com você, velho. Ou, se entrar, ele tem que seguir as regras da boate. De quem manda ali. Exato. Você tem encosto, você está com você o tempo inteiro. Na hora que você entra na boate, ele já é colocado no canto. Ó, aqui vai ser como a gente quer. Tá? Aqui não é mais seu, aqui é nosso. Então, tipo, então tem umas há regras. uma venda. Cara, é sério, isso é muito importante. Há uma troca, aquela pessoa tal, claro que não é todo o caso, mas quando você entra, você está se sujeitando àquele lugar. O cara vai num motel, por exemplo. Pô, vai ter uma pessoa que vai falar, o cliente, casal tal coisa, tal, vale tanto no quesito da troca da gente aqui. Tem um valor isso. Então, os espíritos que vão sugar você
vão, na troca, vão ter retorno X ou Y, ou serão um espírito dentro de uma ligação deles lá, mas com maior acesso àquilo. Não, esse aqui vou passar para tal pessoa que é um casal mais rebuscado. Cara, não tem como você entrar num lugar desse e não ser sugado, velho. Não tem como, você vai perder. É impossível, como qualquer outra coisa que você faça. Qualquer lugar que você vai, é uma troca energética incrível. Então, tem uma fila ali de espíritos categorizando, e tem guardiões do umbral na frente desses lugares. Então, na hora que você entra, o seu encosto não manda mais ali, não, velho. Entrou ali, a regra é do lugar. Isso acontece desde o hotel, a motel, a boate, a alguns ambientes mais... É como se o cara entrasse ali e pagasse o ingresso e o obsessor tem que pagar um outro ingresso, Exato. outro pedágio. Você né? pagou numa regra, você entrou num país, você não entrou ali. Por exemplo, você sai do Brasil, mais fácil entender, vai para Dubai. Tivemos agora lá na Copa, por exemplo, Copa. foi onde mesmo? Foi em Catar. No Catar, por exemplo, eles abriram algumas exceções, não muitas. Tivemos várias pessoas que se lascaram lá, por beberem demais, ficarem de mãos dadas, homossexualidade, tudo ali tinha regras diferentes daquilo que está acostumado. Você não pode usar, as mulheres não podem usar os ombros do lado de fora, são chamadas a atenção. Então, quando você entra ali, tudo que você tinha de regras, o encosto brasileiro não manda mais ali, velho. Quem manda ali agora são as regras de Dubai. Então, quando você entra, então é parecido com isso. Entrou no lugar, as regras são do lugar ali. Ali bota para quebrar, ali é umbral, né? Nossa, o negócio é complexo, né? Porque, por exemplo, o cara, a gente já falou também sobre isso, às vezes o obsessor vai mantendo a saúde do cara ali, deixando o cara não desencarnar, vai dando um jeito ali para continuar sugando ele. Mas aí o cara também não tem nem direito, às vezes, por exemplo, se ele quer ir numa balada lá, se estragar de outro jeito. Eu quero um pouquinho mais de dignidade, vamos dizer, eu vou sair do boteco e quero, sei lá, e conhecer pessoas. Às vezes o obsessor tira ele de lá porque ele não é bem aceito ali. Deve ter um monte de coisa assim. Deve ter, eu não sei diretamente assim, não, mas eu imagino que ele controle para onde vai, né? Às vezes, o obsessor conhece as pessoas de determinado lugar, por exemplo. É mais fácil para ele levar você. Então, é uma troca. O mundo espiritual é escambo. Tudo é troca. Então, por exemplo, se você leva uma pessoa que é um lanche para determinado lugar, teoricamente você também tem direito a algumas coisas. Por exemplo, se ele trouxe tal pessoa para cá, aí ele também tem direito a, talvez tenha essa troca também, né? É uma troca. O mundo espiritual é tudo feito na base do escambo, do interesse. Você trabalha para uma determinada facção, então você tem uma facilidade, porque a gente troca. Eu sirvo uma parte da energia, você serve outra, então eles têm uma troca. Digamos que uma parte da galera que trabalha na música consiga entrar na parte da galera que trabalha com bebida, um exemplo. Eles têm uma troca, né? É tudo na base da troca. Assim, então você tem que participar. Se você mora no astral, no umbral, você é de uma facção. Então, por isso que tem espíritos mandados. Você vai trabalhar no centro espírita, no centro de Umbanda, você vai ver que tem espíritos mandados. Ele está ali falando. Então, o que fez? Botaram uma regra, vai lá e desestabiliza. Procura então, ele tem uma regra. Fazer o máximo de força para desestruturar aquilo. Aquele casal, aquela pessoa, aquela situação, porque é mandado. Assim. Então, quando fala, a maioria dos espíritos são assim, né? Mandados. Então, o que aconteceu? O espírito não queria que eu saísse do corpo. Então, me pegou na saída, quando eu estava indo no corredor, eu estava lúcido, saindo do corpo, que fez isso comigo. E eu, entre aspas, com toda a experiência que digo ter, não tenho, cai numa bobagem dessa. E cai, velho. Você vai cair em todas. E outra coisa que você não percebe, você tem uma abertura, cara, é uma aberturazinha, uma besteira. Você sente uma besteirinha. Ou ele já encosta do lado e fala, rapaz, olha isso aqui, ó. Começa a falar no pé do ouvido. Aí você... Por que está acontecendo? Porque aquilo foi uma brecha para você baixar aquela questão da frequência. Você começa, é como se fosse então ele pega e acessa você. Então vai baixando, até que você fica dominado. Quando ele te domina, acabou. Aí que você vai fazer merda. Vai ficar nervoso, vai brincar, vai gritar. Aí o que acontece? Quem está do lado não sabe que você está passando por um processo espiritual, não só sabe que você está agindo de forma insensata, que permitiu entrar, e você vai brigar com as pessoas do lado. Ou vai agir de forma insensata. Eu podia ir para você com quase certeza. 80%, 90% de todas as ações super negativas teve a influência ou do astral inferior ou de espírito. Tiro, murro, briga, palavras horríveis sendo faladas. E essas discussões, às vezes, como você falou, você vê no noticiário mesmo, por coisas que você fala, por isso aconteceu essa catástrofe, né? E aí eu acho que é esse alimento que vai sendo colocado na cabeça da pessoa que
que uma formiga vira um elefante, né? E aí descontrola tudo e aí do lado de lá eles estão dando Você já risada. viu como funciona o assédio? Vou falar da forma mais simples possível. É assim, eu já ouvi várias vezes. Como é que eu sei? Porque eu percebi em catalepsia projetiva. Você está deitado? Diga um defeito de uma pessoa, você ciúme. Traição, medo de traição. Você vai deitar, o espírito fica assim, repetidas vezes. Ele saiu com aquela pessoa, ele está sendo com aquela pessoa, sabe aquela pessoa, ele está com ela lá agora. Então ele não está só falando, ele está jogando um monte. Ele está falando isso 200 vezes no seu ouvido, sem parar. Porque ele sabe por que está fazendo 200 vezes? Porque ele está atacando você assim, dando flechada. Tá. Em algum momento ele vai acertar o caminho, direção e coisa certa e você vai baixar a frequênciazinha, aí a flecha passa. Porque você ouviu, mas não tinha baixado direito essa frequência. Ele está tentando o dia inteiro, através daquele ponto que ele saiu, ele quer baixar sua frequência. Ou para sugar você, ou para fazer você controlar, ou para fazer você causar uma determinada ação que ele quer, uma briga, por exemplo, de casal. Então ele fala 300, 500 vezes, até que você, uma hora, consegue perceber mais ou menos. Entra pelo inconsciente e raiza um pensamento. Você não percebe que nem que esse não é seu. Aí você baixa a frequência, aí a próxima que ele joga já acerta mais forte. Aí você fixou. Aí quando ele vai fixando até que ele controla, há um processo de assimilação em você. Finalmente eu peguei ele. Quando você chega nesse evento aqui, você já está sob controle. Nessas horas é que às vezes depende da situação, porque às vezes é uma situação repetida, que vai ter mentor que vai agir, que vai ter alguma ação que vai acontecer, que vai tentar fazer com que aquela ação não aconteça. Mas quando isso está acontecendo muitas vezes, o assédio é muito forte, o mentor não pode fazer mais nada, que ele está assimilando pela uma porta aberta, quer dizer, ele encontrou uma brecha. Mas isso não é sacanagem? É feito para ser assim. Então ele encontrou um caminho. Qual é a pergunta que sempre eu faço? Quais são os caminhos que estão abertos? Porque eles vão achar, velho. Minimamente abriu a brecha e aquela brecha foi virando um buraco, foi virando uma cratera. Quando você entra na célula, tem uma coisa chamada limiar, que acontece exatamente como um acesso de potência. A coisa vai tomando, vai ter, até no neurônio tem uma coisa chamada ou tudo ou nada. Quando chega num ponto específico, abre a porta. Na hora que abre a porta, o pico vai lá em cima. É a hora que ele acessa naquele limiar ali. É a mesma coisa, a célula na membrana da célula, de um processo que acontece dentro, é um processo que, como se fosse nossa aura. Mesma coisa. Você tem a recepção para que entre um caminhão de coisas. Aí dá o pico. É por isso que às vezes nós vamos do nada, tem um pico de alta negatividade, e depois você melhora. Você não consegue, meu Deus, não sei como é que eu enlouqueci daquele jeito. Não sei como é que eu perdi o controle. Porque ele acessa você e, enfim, ele consegue colocar toda a negatividade que ele estava tentando a partir daquele momento que você deu brecha. E você fala das máfias, né? Até falei para você, vamos falar dessas máfias aí. Existem esses caras que eles estão ali na linha de frente, direto com o encarnado, fazendo essa obsessão. Eles fazem parte de uma organização que se vale de tudo São isso facções. para algo? Facção. Trabalham só para isso. Tanto que é muito comum em centro espírita, centro de banda, candomblé, espírito mandado. Você começa a conversar com ele e dá risada. Rapaz, me mandaram. Ele não está nem nada contra você. Ele foi mandado fazer uma determinada ação. Você vai ver que é assim. Como é que funciona isso? A facção que controla. Isso acontece nos presídios. Pô. Você senta no presídio, você entra na parte de baixo da cadeia. Você faz os trabalhos mais pesados. Até que você vai criando mais especialização na proximidade deles e vai fazendo uns trabalhos mais elaborados. Então eles são mandados, eles são especializados para fazer uma determinada ação. Então tem até uma rotatividade às vezes no processo, né? Acontece que você tem ciclos de baixa frequência em que só mais você fica mais acessível, e tem ciclos independente que o mundo dá mais, dependendo da frequência, que tem um assédio mais forte. Eu costumo dizer que o assédio, se você não tem abertura, dura uns 3 dias, 4 dias. Se você der brecha, já era. Mas o assédio cíclico, quando dá uma tentativa, essas facções trabalham em cima de pessoas que, e faz sentido, que estão tirando clientes deles. E aí, esse caso aí dos caras que são mercenários lá, ou escravizados, ou estão com dívida com essas facções espirituais, no caso, beleza, é uma organização. E quando o fato é assim, ó, o cara tem algo contra o Saulo de outra vida, ele vai se aliar a esses caras também? Depende. Aí depende, porque
pode ser que aconteça, eles pedem ajuda, assim. O espírito que seguiu minha mãe, foi engraçado isso, pesado, mas engraçado. Vê que coisa. Os caras são inteligentes. Eu não penso que os caras são burros, velho. Quem tem essa imagem que os caras... A gente tá falando de alto... Eles são mais inteligentes que a gente. Porque o cérebro deles consegue ir mais rapidamente do que o mesmo no umbral. Eles podem ter uma maldade e com isso não parecer inteligência, uma direção ruim da sua inteligência, como uma pessoa que está tentando fazer um vírus ou dentro de uma prisão ligando para as pessoas. Ela é inteligente, mas ela está tentando enganar só. Eu comecei a sair do corpo e comecei a sair. Então, eu não tinha muita ética. Para mim, o cara está dentro da minha casa, eu tinha que botar para fora. E eu fazia isso na época que eu comecei a sair do corpo. Eu não tinha assim, pensar, um espírito, outra dimensão, não. Tá dentro da minha casa, do quarto da minha mãe, apanhava, velho. Voadora, murro no olho, não tinha pena, não. O cara tá machucando a minha mãe, velho. Você ia ter pena? Não, sério. O cara tá no quarto da sua filha, do seu filho lá. Sai daí, irmãozinho, caramba, cacetete na cabeça, velho. Porque é um ser malvado. Você pontuou uma vez eu não lembro em que vídeo que eu vi teu, que eu achei interessante a linha de raciocínio que você colocou, e não é todo mundo que vai entender que você trabalhava na assistência espiritual ali, num centro, e que você, uma vez veio uma entidade lá, e ele falou, olha, eu não vou perdoar, tal, tava muito raivoso, tal, e você começou a conduzir, e você falou, olha, não perdoa, não precisa perdoar, foi alguma coisa assim. Sim. Eu não perdoaria também, mas você tava tendo um jogo de cintura, e depois alguém foi lá e falou que você não devia ter feito aquilo. Mas, analisando, às vezes tem que ser assim, né, pô? Eu fui expulso do centro espírita por causa disso. Ali acabou minha passagem no centro espírita, porque o que aconteceu foi o seguinte, entrou um espírito ali num trabalho mediúnico nosso, num determinado médium, e me chamaram para conversar com o espírito. Eu conversei com o espírito, rapaz, tem um cara lá em cima que era no terceiro andar, né? A gente ficava embaixo, assim. Aí no terceiro andar tinha palestra. O cara lá em cima assistindo palestra, eu tô aqui preso. O cara lá em cima matou, estuprou minha filha, minhas duas filhas, minha mulher também, me amarrou no árvore, eu morri, queimou minha casa e quer que eu perdoe? Eu falei, rapaz, eu não perdoava também, não. Eu falei para ele, mas você vai ficar seguindo um cara desse? Cadê sua filha, sua esposa? Ele foi ajudado, cara, com esse argumento. Então faz o seguinte, vá com raiva. Mas aos poucos, que ele foi para um lugar, ele foi ajudado tal, eu imaginei que, chegando no lugar, umbral, eu sei porque eu saía do corpo nessa época, umbral você surta, velho, você enlouquece. Mesmo a gente que sai do corpo, que você tem corpo, se você ficar 15 minutos no astral sem fazer nada, você perde a consciência. Assim, é um lugar absolutamente tóxico. Você sai correndo de alguém, aparecem umas imagens loucas que os caras criam, ou um ser meio pelado, outro meio nervoso, você sai correndo ou vai para cima. Então, o que eu pensei? Que se eu tirar ele desse ambiente tóxico, quando chegar nesse ambiente mais calmo, perto da esposa e dos filhos dele, da filha dele, ele vai sair do surto e fala, porra, o que eu tava fazendo ali? Aí me chamaram na sala lá em cima, o diretor da casa fala, Saulo, você tem que falar para as pessoas perdoarem. Eu perguntei para ele, o senhor perdoaria? Você perdoaria? Ah, não, mas não é, mas a gente tem que seguir os preceitos, mas como é que eu vou falar uma coisa que eu não faço, velho? É isso mesmo. Foi só isso que eu fiz. Aí eu falei, você precisa pensar um pouquinho, porque a gente não sente, mas a gente tem que falar. Eu falei, mas rapaz, o cara foi ajudado. Eu só não podia chegar para ele e falar, eu vou lhe ser sincero, eu faço questão de passar, assim, não é o correto, mas eu ia guardar uma mágoa do negócio aí no mínimo. Não, mas é isso que você falou, eu acho que ajudou muito mais do que se você ficasse naquele papo clichê, pô. Não, o cara não ia ser ajudado. E o cara já estava ali, me chamaram, depois de um outro doutrinador, que é assim que é chamado no espiritismo, não conseguia ajudar o espírito. Então, me chamaram porque eu tinha, como eu saía do corpo, eu tinha alguma experiência em falar com os caras. Aí eu falei, não, e o cara foi ajudado nesse argumento. Ele conseguiu ser ajudado. Então, eu já tirei, por exemplo, eu fiz esse amparo baseado num processo fora do corpo que eu aprendi. Foi o seguinte, certa vez eu estava fora do corpo e tinha uma moça que tinha sido assassinada por não entregar o celular para o ladrão. Era um Nokia, alguma coisa assim, muitos anos atrás. Ela disse que estava pagando as prestações, que não entregava para o celular. Aí um cara deu um tiro nela, levou o celular, ela caiu no chão ali, não sabia que tinha morrido. E no desespero dela, ela achou que estava sem o celular, para você ter ideia, ela não ajudava. Porque... Aí quando eu cheguei perto dela, ela falou, não, meu celular. E eu tentei explicar, com todas as palavras, de que você morreu, que esse celular não existe aqui, só existe lá na matéria. Não, nada funcionava, até que o mentor falou, põe a mão no bolso. Eu peguei, quando eu puxei a mão no bolso, veio um celular.
Dei a ela assim. Você achou? Ela foi embora, velho, na mesma hora. Não era o celular dela. Era uma plasmagem. Plasmagem. Mas ela pegou e foi embora. Quando ela chegar lá, que sair do surto do umbral, falar, poxa, não é meu celular. Aí vai botar a mão na cabeça. Então eu segui a mesma ideia de que se eu chegasse pro cara e tirasse ele do umbral, quer dizer, tirasse ele da raiva naquele momento, falasse, ó, vá lá ficar com a sua esposa, deixa esse cara pra lá. Foi o que eu fiz. Não perdoa, não, deixa ele lá, vai embora. Queria sair do surto, e eu comecei, porra, que besteira, tal, tá tudo bem aqui, passou. Foi o que eu pensei. Só que, infelizmente, nunca mais voltei. Dali eu não voltei mais para o espiritismo. Tem que fazer, você tem que responder, você sente na consciência uma vontade de arrumar, né? Até porque você bagunçou com várias gerações, fica uma sensação pesada, há um karma pesado. O problema do karma não é nem o karma universal, é o karma pessoal, né? Existe um karma universal, que é esse que faz com que as pessoas precisem retornar e entender que algumas coisas não devem ser feitas e até tentar arrumar. E existe o karma pessoal, que é uma quantidade imensa de espíritos que foram prejudicadas e se voltam contra aquela consciência ali. Você acha que essa consciência é variável? Você vê. O tempo de sofrimento ele é relativo. Até nós já passamos da época da escravidão, mas existem muitos espíritos ainda cobrando aquela época, existe muito escravo ainda. Na região de Salvador mesmo, você sai do corpo, eu morei lá. Eu várias vezes amparei espíritos, quando consegui, porque é muito difícil, pelo fato de eu estar na cor branca, eles não aceitavam ajuda, velho. Chegava num lugar assim, não aceitavam. Existia um Fora do corpo. um conceito, na verdade, um conceito definido, porque que dentro do que eles viveram, então, uma vez eu fui fazer um amparo, num lugar que parecia mesmo uma senzala, eles estavam presos, velho, no astral. No astral ainda existe coisas assim, ambientes pesados. Por isso que assim. E que teve que entrar um ser, que eu acho que foi não sei se foi um orixá, alguma coisa assim, dançando, com um canto bonito, eu não sei até hoje que ser foi aquele, que as correntes quebraram e só através dele que eles foram ajudados. Eu fiquei assistindo, eu não consegui fazer nada, eles não recebiam ajuda pelo fato de me chegarem como branco, assim, e de forma, obviamente, justa, né, de acordo com o que eles tinham passado. Então, tem um monte de coisa acontecendo aí no astral. Aí. Eles estavam presos àquele looping. Ficam. Eu não sei dizer se eles chegam a encarnar e voltam. É um negócio complexo. Ou se nem conseguem encarnar. Se você parar para pensar, nós estamos falando de 200 anos aí. De espíritos aprisionados, é um processo desse aí. Aí você parar para pensar até onde, não são todos, obviamente, né? Alguns desses não estavam passando por um processo kármico. Né? Não todos, mas alguns. Porque o sofrimento, com certeza, vai voltar. Se tem uma zona sofrida, alguma coisa tem que ser feita, mas com certeza alguns espíritos serão encaminhados para lá para responder por ações. Não todos, mas não há a menor dúvida. A história do Brasil, vamos colocar que é um pouco mais recente nesse aspecto histórico, né? Antes o Brasil tinham só os povos nativos, que entre eles geravam ali o karma e entre os próprios povos. Depois que o Brasil foi sendo colonizado, que potencializou essa questão por conta de outros povos terem vindo para cá colonizar, outros povos terem sido escravizados, né? E aí gerou esse bombardeio de situações que tem que ser resgatadas, né? Pois é. Agora, você não consegue... É lógico que a gente vê de uma forma superficial. Na nossa... uma ação errada não arruma outra. Os negros foram escravizados, vindo para cá de navio pelos portugueses, e... a gente não sabe também exatamente o que aconteceu ali, por que espíritos nasceram em situação em que aquilo foi permitido, ou se é que foi permitido. Existe um processo tão complexo que chega um momento que você não consegue, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem alguns espíritos que com certeza sofreram, inocentemente, outros que estavam passando por um processo realmente kármico. É muito complexo o mundo espiritual. Ele está o tempo todo compensando. De uma forma ou de outra, mas isso não nos dá o direito a analisar de forma superficial. A gente sempre tem que estar tentando ajudar. A intenção da gente como conhecedor de espiritualidade, ou que está aqui, não importa o que está acontecendo, se tem uma coisa errada ali, a gente tem que tentar arrumar, ajudar. É daí que vem esse processo da intervenção, da caridade, né? Nesse sentido, você fala muito sobre isso, que é importante o espiritualista, o projetor, está sintonizado com uma certa proteção, porque lógico que vai vir bombardeio. A Leila perguntou algo nesse sentido, que ela falou que às vezes só de passar perto de alguma pessoa,
tipo meio metro assim, ela já começa a sentir fraqueza, a energia dela dá uma diminuída. E eu acho que isso daí já amplia para a questão espiritual, né? Lógico que tem a questão da vibração e tal, mas tem alguma técnica que você usa, principalmente pelo trabalho que você realiza, para estar um pouco mais blindado, entre aspas, aí, em alguns momentos? Você sempre vai perder, mas você tem que... não tem o que fazer, você vê. O contato com a aura, ele é inevitável. Até a gente falou da questão dos elétrons, que o tempo todo tá trocando, os átomos estão perdendo elétrons e o tempo inteiro. Então está acontecendo em todo o processo da natureza a troca energética. Quando você passa perto de uma pessoa e perde energia, significa que essa pessoa estava com um nível de compensação baixa. E na hora que você passou, ela compensou em você, ela puxou sua energia. Vamos se proteger disso. Seria o mesmo que eu tentar chegar... Dá para ter proteção? Até certo ponto dá. Você pode fazer alguns trabalhos energéticos em casa, pode ficar sempre em boa sintonia. Acostumar-se com o processo. Existem duas coisas que acontecem. Você vai perder de todo jeito. Mas o posicionamento psicológico é: ou você vai perder, ou você vai doar. As duas coisas são iguais, mas a atitude muda tudo. Porque quando você ativamente permite, o universo ele compõe mais rápido. Então você passa a fazer parte do sistema de compensação por como estivesse fazendo, e aquilo movimenta mais rápido a sua energia. Então você começa a fazer, quer saber? Se está precisando e eu tenho, tome. Só que quando você faz isso lúcido, você sofre menos do que quando você perde e fala... Ai. Outra técnica, por exemplo, é uma técnica que eu falo sempre. As pessoas vão para shopping, passam mal. Vão para shows e passam mal. Vão para lugares lotados, passam mal. Qual é a melhor forma de fazer isso? Eu podia chegar para você e falar, faça uma bolha. É você participar do ambiente. A melhor forma de não sofrer é não agredir. Então, quando você vai para um ambiente, é que nem mergulhar. Eu falo sempre isso. Se você vai entrar numa água gelada, a melhor forma de você não sofrer é mergulhar de vez. Entrar devagar é a pior forma que tem. Ai, que vai sofrer com você não entra. Quando vai entrar, já sofreu pra caramba. Então você mergulha de vez, dá um sofrimento pesado, daqui a pouco não sente mais nada. Entrou na temperatura, do pH da água, a temperatura, tá tudo certinho, acabou. Andar no shopping é a mesma coisa, andar no ambiente pesado. Se você vai para um show, se você vai para um shopping, vá. Ou então não vá. Se você tá na rua, eu vim pra cá, você vai no lugar, você tem que assumir, eu vim pra São Paulo, tem que assumir as consequências de São Paulo. Não existe negócio de... É lógico que, em princípio, eu vou sofrer um pouco para me acostumar, mas rapidamente eu vou entrar. O que você faz? Entra no ambiente. Qual é a técnica? Fazer o ambiente passar por dentro de você. É o contrário. Quando você faz isso, você perde um pouco, vai perder, mas imediatamente quando você se igualar, você para de perder, porque você para de ser arrogante. Quer dizer, você passa a fazer parte do contexto. É como se fosse o seguinte: um elétron só vai, uma coisa com carga positiva, no caso, dentro da física, só vai continuar perdendo enquanto estiver desequalizado. No momento que ele equaliza, ele não sente mais nada. Então, o que você faz? Você entra no ambiente. Então, você vai para um shopping, mas eu não vou me sujar, vai. Você foi porque quis, pô. Como é que você quer entrar na lama e não se sujar? Quando você for para casa, aí você toma um banho, você cuida da aura, você acende um incenso, você mexe energia, sei lá. Aí você volta para o seu normal, vai perto de um organite, de um cristal, você se eleva. Mas enquanto no meio de um processo você tem que nem os galera de linha de frente, você tem que aprender a andar lá. Isso faz com que você sofra menos. Imediatamente, faz o teste para você ver. Eu conheço um monte de gente que é chamada de empata, que vive sofrendo porque vai nos ambientes e sofre muito porque quando chega lá não se adapta ao lugar. A melhor forma não é ficar assim, ai, nossa, que pesado, não. É deixar, eu sei porque eu fui músico, velho. Eu precisava andar em todas as cidades que tinham shows. E eu não bebia, não, nada, estava lá. E a galera tomando cachaça, não sei o que, dançando no meio dos palcos lá. E o que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a entrar na energia do ambiente e eu sofria menos com isso. Eu me sujava e ia ficar com lama na aura, mas eu não tô lá. Então, com isso eu sofria menos. Mas se eu podia doar, também leve. Chega uma hora que você para, você entra na equalização do processo, você para. E você para de ser sugado também. Você faz parte do contexto. É a melhor forma de você fazer. Entrar no shopping, deixa a energia passar por você. Quando você estiver andando, é tão forte, você já visualiza como se fosse uma raiz saindo dos seus pés, velho. Você vai entrando no ambiente, entra no ambiente. Aí você para de agredir ele. Você tem ideia? Eu fui assediado, eu estava na fila do KFC. Aí na fila do KFC, eu, distraído, né? O meu fonezinho de ouvido tá até aqui. Onde eu vou, ele tá comigo. Eu trago, você tá aqui comigo. O tempo todo. Onde eu vou, ele tá aqui. Com o meu fonezinho de ouvido, ouvindo minha musiquinha na maior paz ali.
Cara, eu entrei numa sintonia tão boa ouvindo a música que eu entrei em estado vibracional, que é a energia que você, mais rápido, forte que você tem, né? E vibrei tanto que eu fui arrogante em relação ao ambiente. Então eu fui atacado por espíritos que dominavam a região. Na mesma hora. Aí quando eu senti não, rapaz, foi um ataque fortíssimo. Você sente. Aí eu baixei humildemente, né? Você tem um pouco de humildade nessas horas, porque, enfim, eu não quero brigar com o ambiente, eu não tenho nem condições de brigar com... desculpa. Peguei minha comida, fui embora na mesma hora e saí dali de mansinho. Não queria briga com os caras. Então é mais ou menos isso. É parceiro, não agredir o ambiente. Se você chegar ali se achando a última bolacha do biscoito, como eu falo sempre brincando, né, a última energia maravilhosa que tem, você vai se lascar. Cara, isso foi muito importante isso que você falou. Talvez tenha sido uma das colocações mais importantes que a gente já tenha tido a oportunidade de explanar, porque é isso mesmo, sabe? Às vezes a pessoa ela começa com a espiritualidade, ela acha que em todo lugar ela precisa jogar energia e aí ela vai comprar uma guerra, né? E ela começa a se sentir, se parar pra pensar, é um pouco arrogante. Não é muito, mas é. Nossa, que pessoa pesada. Isso é arrogante, velho. E a gente sabe que não é pesada, é uma pessoa necessitada. Tá dentro de um lugar pesado. Você não foi pra lá? Você não tá lá? Não vai, então. Mas se você vai, você não precisa trabalhar, então você precisa entrar no meio, você está encarnado. Então você vai andar no meio de lugares, de pessoas com auras dependentes. Chega no lugar, deixa sugar até você entrar no ambiente certinho, cara. Daqui a pouco, quando você vai ver, você não está sentindo mais nada. A diferença é que você baixou um pouquinho o nível e tal. Aí quando você for para sua mesa de trabalho, ali eu costumo levar um pouquinho mais. No meu lugar sentadinho, eu coloco coisinhas quando eu estava trabalhando no lugar. Me arrumava todo, fazendo o meu ambiente o melhor possível. Ali eu me renovava. A diferença é o seguinte, aquelas pessoas não têm de onde tirar. É a mesma coisa de não ter dinheiro, velho. Você não tem, pô, se tiver lugar, ajude um pouco. Daqui a pouco, quando você for para lá, você não tem recurso, não tem conhecimento para conseguir recurso de novo. É a mesma coisa. Então, na hora que estiver ali, você não destoa muito, fica parecido. Você sofre menos. O espiritismo eu vejo que é uma porta de entrada para uma espiritualidade, né? Muita gente começa com o espiritismo e aí o universalismo que você segue também, né? Nessa linha da projeção astral, ela tem uma amplitude que engloba porque assim, eu penso assim, né, Saulo? A melhor forma para acabar com o preconceito em relação à espiritualidade, religiões, filosofias, é a projeção astral, porque você tá vendo que ali tem seres de todo tipo de egrégora, né? O problema não é o espiritismo. O espiritismo, na sua essência, é perfeito. O espiritismo é um estudo dos espíritos, que inclui qualquer outra coisa. Inclusive, Kardec fala isso nos periódicos dele, que foi lançado num livro chamado Catálogo Racional, Obras para se fundar uma biblioteca espírita. O espiritismo é perfeito. É o estudo dos espíritos, que inclui tudo, o budismo, o hinduísmo, a cromoterapia, a projeção astral profundamente, tudo. O problema são as pessoas. Com a Federação Espírita, eu falo isso abertamente. A Federação Espírita travou o espiritismo. O espiritismo hoje se resume a desobsessão, tratamento, estudos das obras básicas, são 5 livros só do Kardec. Kardec fez muito mais do que isso, mas se trava ali. Há o livro de Chico, obviamente, que aí abre o leque de uma forma incrível. E pouca coisa de trabalho que tem, algum trabalho de caridade, de passe, acabou. Uma cantina que abre dentro do seu espírito não faz mais nada. Ali acabou. E o que acontece? Qualquer casa que faz qualquer coisa além disso não está mais ligada à Federação Espírita. Então, a maioria das casas hoje que se fazem espírita não são espíritas, são casas espiritualistas. Porque, por exemplo, se você tem dentro da sua casa espírita apometria, você não é espírita. Se você tem dentro da sua casa espírita trabalho de reiki, você não é espírita. Um Exu. Você tem trabalho com caboclo, você não é espírita. Diretamente. Então, isso de acordo com a federação. Então, tem muita casa que é espírita, na verdade. Ela é espírita, até mais espírita que do processo, mas pela federação não. Então, tem casa que não consegue se afiliar à federação pelo trabalho que faz. Eu conheci casas, por exemplo, um cara que abriu uma casa espírita e na frente abriu uma espiritualista, o mesmo diretor. Para poder ter essa amplitude. Isso. Então, o cara vinha aqui fazer um negócio, ele atravessava a rua e fazia cirurgia espiritual, cromoterapia, reiki e tal. Então, tudo isso é espiritismo. O que acontece foi o ser humano que pegou o espiritismo e travou ele. E o que eu faço é espiritismo, o que você faz também é. É só nome. O estudo dos espíritos deveria estar absolutamente livre, porque é exatamente isso que se determina o que Kardec queria para o espiritismo.
A base conceitual para qualquer espiritualista é importante que venha do livro dos Espíritos. Eu acho que é um livro fantástico para o cara que fala assim, pô, eu quero começar a conhecer. Cara, leia o livro dos Não tem Espíritos. nada de... Assim, o que aconteceu, acho que até isso é discutível. Pensa o seguinte, Kardec começou o espiritismo na França, numa época em que o catolicismo ferrenho. Tanto que ele quase morreu, teve seus livros queimados, e as duas médiuns que escreveram boa parte das obras básicas são crianças, as duas meninas, tiveram que sumir com elas. Ninguém sabe mais dela depois daquela fase, para elas terem vida. Se Kardec não tivesse colocado o catolicismo um pouquinho ali dentro, ele teria assumido tudo, se não tivesse matado ele próprio, que era o processo de não aceitação. Então, até mesmo, tanto que o espiritismo é filosofia, religião, filosofia, ciência e religião, 33% só de catolicismo, que praticamente é obrigatório. Então, o espiritismo basicamente é um estudo dos espíritos profundo. Ciência e filosofia, 66% do espiritismo é absolutamente questionamento. E claro que dentro da ótica crística, né, de todo o estudo, também se colocou Jesus. Mas acaba se travando até certo ponto, porque por exemplo, quem é budista acaba não estudando profundamente, porque nem sempre, ou desde que nunca ouviu falar de Cristo na China, por exemplo. Então o Espiritismo ele é um estudo que você consegue colocar em qualquer lugar. O Livro dos Espíritos é um livro incrível para ser estudado, porque você consegue ler ele de forma muito limpa, assim, e são perguntas que são feitas direta. Kardec era um cara tão danado que nem mediunidade tinha, ele só foi saber por que aquelas coisas batiam, eles vinham para saber, tem até o filme dele, né? E olha assim, o pessoal tá chegando bastante agora aqui. O ponto é, se o Kardec tivesse encarnado no Brasil, ele ia estar ancorado com caboclos, com pretos velhos, com as entidades que estavam aqui, né? Porque isso começou com o Zélio Fernandinho de Moraes na Umbanda, quando ele começou a inserir isso. Eu não sei se pegaria a época de Kardec, acho que o Zélio foi um pouquinho depois. Foi um pouquinho depois. Mas talvez por isso não. Talvez se o Kardec, por ter começado num lugar onde já tinha uma predominância muito grande do catolicismo, ele obrigatoriamente teve que colocar o catolicismo. Se o Kardec tivesse começado, por exemplo, lá na Índia, ele teria que ter colocado os Vedas, ter colocado... Então o Espiritismo seria 33% de filosofia e ciência e um pouquinho de hinduísmo. E na Índia ali, você só ia falar, tá bom, é o estudo dos espíritos. Já, né? Na verdade, é isso, não existe melhor nem pior, é só o estudo dos espíritos voltados à cultura da França na época, que foi necessário fazer. Mas nós precisamos abrir a mente. E o próprio Kardec fala isso, que nós, nesse livro... Esse livro é o seguinte, a editora Amadas, ele tem esse livro. Ela editou um livro em que metade do livro é o livro em francês, feito do próprio punho de Kardec, ele escreveu na mão, dizendo que e outra metade é a tradução. Então você começa pela tradução, na outra metade tem todo o livro escaneado pela mão dele. Em que ele fala que o espírita tem que ter na biblioteca dele livros hinduístas, livros budistas, livros que falam sobre todo o estudo da teosofia, inclusive livros que estão criticando o espiritismo, porque ele não para o espírita não deixe de ser um questionador, porque de repente as críticas já são verdadeiras e o espírita passou a passar do limite do questionamento. Então ele precisa estar dentro do sentido. É 66% de questionamento puro e só 33% de religião voltado à cultura existente naquele momento. Então assim, por aí você tira como é legal esse estudo. Hoje em dia, hoje virou uma religião. Quer dizer... E assim, a amplitude que nós temos através de redes sociais está facilitando bastante o propósito das pessoas que querem ser universalistas. E isso que você falou tem um sentido, porque eu estava conversando com a minha esposa, esses dias a gente estava dando risada. Você tem a sua noiva também, né, que você está convivendo. E às vezes a gente está conversando, eu vou colocar algum assunto que ela fala, não, eu ia falar isso agora, eu ia pontuar isso agora. A mesma linha de raciocínio acaba se desenvolvendo na mente dela e na minha. E isso eu já vi acontecendo com muitos casais que estão bem, né? Agora, quando o casal tá discutindo, eles concordam apenas nas desavenças. Mas né? no geral, vocês entram em uma simbiose, assim. E, inclusive, intelectual. Você vê que é tão isso que quando um casal emagrece e faz exercício, normalmente eles fazem juntos. Normalmente eles entram em todo... É uma energia. Então a energia é muito importante que os dois estejam no nível de legal. Isso leva magneticamente, né? Tanto um casal como até uma empresa, um grupo de amigos que está numa mesma sintonia, eles conseguem crescer. Legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui do William Tazeto.
Ele disse, boa tarde, gostaria de saber se somos obrigados a reencarnar ou é uma escolha própria. Um espírito de baixa vibração pode reencarnar para o mal no mundo? De alguma forma ou outra, nós acabamos por sermos obrigados, sim, a entrar no corpo físico. Não tem muito o que fazer. Você é como uma criança que não vai para a escola e vê os coleguinhas todos indo. Em algum momento ela vai sentir um vazio e ela vai falar, eu vou também, mesmo que seja retardatária, mas ela vai. Então, você sente esse vazio no plano espiritual, você sente a evolução lhe chama e o ócio, ele tem um limite, que é o limite da própria consciência, sentir aquele vazio, como a gente que não se sente bem, às vezes, por dormir muito, ou por fazer uma coisa que não seja muito bem, você acaba tem uma sensação de não estar fazendo a coisa certa. Então, espiritualmente, parece que dentro da gente tem uma sensação, como se fosse uma correção. Isso aqui não está correto. Então, de alguma forma, o próprio espírito, se não for levado a encarnar, ele pede para encarnar rápido. Ele diz, não, eu preciso ir também, está todo mundo indo. Ele vê a pessoa indo para frente, ele ficando para trás. Os amigos dele, que é o grupo Okama, já andando ele para frente. Então, de alguma forma, é como se fosse assim. É porque é difícil, parece que nós estamos presos, de certa forma, sim, mas dentro de um princípio que nós somos imortais, é isso que a gente fala como espíritos. A gente vem de outros planetas, sabe lá de onde, e que você passa, sei lá, 1 milhão de anos no planeta Terra, por exemplo, sei lá. Não é nada para a imortalidade. Você está de passagem por aqui. Daqui a pouco, quando você vai, queira ou não, você vai aprender tudo que o planeta Terra tem para lhe oferecer. E, naturalmente, vai se desprender dele. Então, tem duas formas de aprender. Na tora, que vai ser, ou você participar do processo, entender como é que funciona a mecânica da coisa, e é que nem a sociedade, por exemplo. Na sociedade atual, você não tem muito o que fazer, velho. Você tem que trabalhar. Você tem que estudar. Você vai fazer o quê aqui? Você não vai fazer o quê na sociedade se não fizer isso? Vai ficar deitado na rua? E mesmo que tiver, você vai precisar pedir dinheiro. Exato. Ao menos pedir um dinheiro. Para comer, você vai sentir necessidade fisiológica, vai ter que fazer na rua. Vai sentir fome, vai sentir frio. Então, você é impulsionado ao sistema. Claro que é uma comparação tosca em relação à questão espiritual, mas é muito parecido no sentido de que, em algum momento, você percebe que é necessário o processo de evolução. E faz parte, é uma escola. Todo mundo tem que ir para a escola. E se você não for, você sente falta disso para o resto da vida. Claro que a diferença de uma consciência é que ela, em algum momento, eu vou começar agora, ela começa. A gente sente isso com o corpo, está ficando mais velho, às vezes você acha que não dá mais chance, mas nunca é tarde também. E às vezes o cara pode ficar errante lá, como diziam, né? Errante é um termo que o espiritismo fala muito. Por muito tempo, até ele se tocar que ele tem que reencarnar, né? Vem uma galera fica por aí no astral, eles sentem o vazio. A galera começa a sentir um vazio muito grande no astral. E o espírito chega uma hora que não preenche mais. Aquilo não preenche mais os caras. Os caras estão pagando. Cara, o que eu faço? Fazer alguma coisa, movimentar, sair desse mundo que você está. A gente encontra muito como o projeto astral, às vezes, espíritos nesse nível. Quando ele chega no nível em que nada mais o preenche. Então é a hora que ele começa a questionar se aquilo está correto, se não está. Então, até, mesmo quando a gente pensa que a gente está parado, não está. Que engraçado, né? Você está forçado, você está aprendendo que aquele caminho não é o caminho legal, que é o caminho de parar. Então é quando você aprende que eu não devo parar mais, eu devo ir para frente, né? Devo ir aproveitar. E uma coisa que eu valorizo muito são pessoas que trabalham na espiritualidade, trabalham em prol do bem e que tem essa humanidade que você tem, esse dia a dia. Tamo no jogo, tamo aí na lida, ninguém tá num pedestal, você tá aí contribuindo com muita gente, e eu acho que é isso que faz o teu trabalho ter esse significado. Então vamos para cima, eu já vou começar com uma pergunta aqui que o pessoal já enviou antes, e eu recebi aqui uma pergunta prévia que eu achei interessante e creio que tem um sentido com algumas coisas que você tem comentado ultimamente. O Gustavo, do grupo Neófitos, lá do IPPB, tem um grupo lá que o pessoal se reúne para fazer umas perguntas prévias. Ele perguntou o seguinte: para você comentar sobre o tráfico de energias nos planos astrais, o que você já experienciou com isso, né? Ele falou que ele já teve a oportunidade de sentir e ver entidades trocando itens com energia. Ele queria saber um pouco mais sobre isso. Eu tenho, até foi um dos assuntos que eu falei, se eu não me engano, essa semana passada, também no Projeto Farol, foi sobre a movimentação de mudança magnética das pessoas
para a criação de itens ou situações existentes no astral inferior. Porque os homens, eles passam pela vida, desencarnam, quer dizer, deixam de ter o corpo e ficam nas regiões inferiores. Nesses lugares, as necessidades físicas, elas continuam, alimentação, uso de equipamentos, ou todo tipo de estrutura que a gente entende existente aqui. Só que as sensações, muitas vezes, elas não são mais as mesmas, partindo do princípio que eles ficam nessas regiões próximas à crosta para sentir sensações físicas. Só que, como são espíritos, não tem mais a essência do físico. Então, existe uma troca muito grande do sistema energético para a criação de produtos, ou alimentação, ou tudo. Então, é daí que vem Isso acontece desde o micro, por exemplo, um espírito, quando vai... os espíritos que acompanham as pessoas, acompanham para pegar as energias físicas delas. Por que eles querem isso? Porque eles não sentem mais... se ele tentar beber, ele não sente mais a vontade. A mesma coisa. Bebe, mas não sente nada. Então, o ato de se aproximar de uma pessoa faz com que ele sinta as mesmas sensações enquanto estava aqui no corpo. Só que esse processo não precisa ser feito somente por indução, quer dizer, por assédio. Os espíritos conseguem tirar a energia das pessoas num nível de massa muito maior, que é quando eles baixam as frequências, para conseguir fazer uma industrialização desse processo. Então, quer dizer, a troca magnética não acontece só pelo assédio direto, mas pelo assédio indireto. Eles tiram energia de muita gente, isso acontece, a gente falou disso, pela baixa frequência através de músicas de baixo nível, pelas brigas constantes na sociedade, pela forma como nós vivemos, às vezes, as energias baixas, como acontece nos domingos, e nas baixas movimentações emocionais, ou nas brigas políticas. Daí eles conseguem tirar o magnetismo da massa, que baixa a frequência, e desvia esse recurso para criar elementos. Acho que deve ter sido esse processo do tráfico que ele fala, que ele e eles funcionam na base do escambo no astral, né? O astral, aqui também é escambo, só que o escambo ele é voltado em forma financeira. Por exemplo, você só aceita uma coisa se eu tiver um valor que veio de algum lugar que é contado com dinheiro aqui. Lá é contado com troca de escambo, mais ou menos você participa de um determinado grupo que tem uma facilidade com você aqui, ou você tem algo a oferecer e aí com isso acontece essa troca no astral. E aí, tipo, as pessoas que estão aqui, elas ficam como se fossem o gado ali. Exato. Isso está acontecendo o tempo inteiro. Nós também somos aqui utilizados de forma industrial para consumo. Muitas vezes você não precisa de um monte de coisa, mas a gente continua usando ele. Todos nós somos pegos. Por um lado, pelo outro. Isso acontece o tempo inteiro. A publicidade, a forma como é vendida as coisas, eu preciso disso. Para quê? Não sei, mas eu preciso. Então, quando você começa a ver, tem coisas que você não precisa, como roupas de marca, equipamentos mais caros, que outros fariam a mesma coisa para você. Nós sabemos que nós precisamos de usar algumas coisas, mas você não precisa do melhor. De repente, você começa a voltar seu pensamento a esse tipo de situação. Isso também é uma lavagem para poder desviar rios de dinheiros para dar poder. Tudo a ver de acordo com o poder. A mesma coisa acontece no astral. O homem ele continua igual, só que o processo de dominação lá é maior. Porque esses caras vivem mais, né? Eles conseguem até controlar aqueles que estão nos corpos aqui. A tecnologia dos caras vai progredindo. Se é daqui progride, imagina de lá, né? Pois é. Tanto pro mal quanto pro bem, né? Exato. Os dois lados. Quando a gente fala da parte negativa, há todo um trabalho para que isso também não haja esse aprisionamento. Mas o ser humano, dentro das suas necessidades e principalmente das suas vontades mais densas, ele acaba entrando muito forte nesse tipo de ilusão. É uma ilusão, né? Você me ouvi, como? Eu estava passando, eu te ouvi. Aí eu falei, você é da onde? Aí ele pegou minha visão, e como eles são bondosos nesse aspecto, né? E eu vi dois planetas, um azul e um verde, assim. Aí ele falou, eu sou desse planeta e vivemos juntos, né? Entre um e outro, vivem em irmandade, os dois planetas. Eu falei, e como é que você veio de lá para cá? Eu falei, eu não estou só aqui, eu estou lá também. Eu não estou só em um lugar ao mesmo tempo, você também está assim, só que você ainda não sabe. Aquilo ficou pensativo, né? Aí eu pensei nisso, eu vou voltar para o corpo para lembrar, lembrei da experiência. Isso me fez falar sobre realidade paralela, sobre ambiguidade, estar em mais um lugar ao mesmo tempo, e qual é o conceito de estar em mais um lugar ao mesmo tempo, me fez começar a pesquisar sobre as questões, como você chega na questão da divisão consciencial. Como a gente hoje, no conceito de estudo, a gente entende que os animais têm almas grupais. Você já ouviu falar disso, né? Sim. Que, por exemplo, um grupo de girinos, um grupo de plantas, um grupo tal, é a mesma consciência às vezes. Às vezes,
os últimos animais a usarem almas grupais são os cachorros, os gatos e os cavalos. São os mais próximos dos homens, que começam a ficar individualizados. Pode acontecer de ter até 2. Doméstico, né? Doméstico, mas normalmente eles já estão individualizados ali. Eles já começam a ter minimamente a percepção. Então, se assim se entende que a subdivisão da consciência numa mesma dimensão. A gente nunca sabe se é possível fazer essa subdivisão. O ser humano, obviamente, é possível, porque ele já fez. Se é necessário fazer, ou se faz disso, normalmente a gente chega à conclusão, entre aspas, porque isso vai ficar sempre no estado da hipótese, né? A gente não consegue saber isso, de que a gente consegue, aparentemente, a gente está tendo várias experiências e aprendendo, independente disso aqui, de que tem, aparentemente, expansão da nossa consciência em algum outro lugar, que quebra até o tempo e espaço, e está trazendo experiência para cá o tempo inteiro. Aí a gente não consegue entender como é que isso é possível, mas aí eu fiz até uma comparação nesse negócio com as questões celulares, de que as células se subdividem, levando informações delas para outros lugares, e elas vão crescendo nesse aspecto, levando e ficando mais experientes a cada subdivisão. Por exemplo, ela pega a cópia das informações contra vírus, bactérias, as defesas, cada vez que elas vão evoluindo. Então, cada vez que uma célula cria uma se copia, faz uma mitose, ela evolui. Então, como se fosse uma nova encarnação, e é uma certa consciência que vai ficando também em outros lugares, e às vezes não está só naquele lugar. Aí eu cheguei a pesquisar sobre isso, assim, mas não tem como você ir mais longe do que isso. Porque você vai ficando meio daquele limitado. mesmo jeito de Deus, né? Exato. Você sai do corpo. Eu sei que é o seguinte, eu consigo sair do corpo, saber que ele existe. Aí parece muito, isso não é nada. A gente realmente tá aí, daqui a pouco vai. E cada vez mais, eu lembro que eu comecei a estudar projeção astral, não tinha muita gente, não. Tinha, mas não era muita. Como é hoje, não. Hoje até a Marvel fala de projeção astral, tal. Tem um monte de lugar. Hoje tá estranho, né? Todo mundo fala de projeção astral hoje em dia. Não era assim. Todo mundo fala de forma. Então, cada vez está mais normal. Daqui a pouco não vai ser anormal todo mundo dizer que teve experiência fora do corpo. Não, eu já tive, tal, normal. Vai ser assunto de escola, de faculdade e tal. Vai chegar uma hora que a gente vai continuar, já vai saber mais, mas vai saber pouco sobre outras coisas. Ninguém vai saber muito responder. O planeta vai progredindo num certo nível, vai chegar que as questões ficam outras, né? Ficam outras, fica mais complexas, né? Já são, na verdade. A gente está muito melhor, né? Apesar de não estar perfeito ainda, mas hoje em dia a gente cuida dos animais. Hoje em dia já não se aceita mais assassinatos. Como antigamente, pouco tempo atrás até falei isso, que cortava a cabeça das pessoas, Sim. O Tiradentes foi esquartejado pelo Estado. Tá tudo certo. Com que lei é essa que permite esquartejar uma pessoa? Antigamente você levava a cabeça do cangaceiro, você era promovido. E tinha que levar para provar. Então, assim, antigamente as arenas, hoje em dia as arenas não estão muito evoluídas, não, que a gente assiste futebol ainda, né? Mas é legal. Mas pelo menos não tá assistindo o leão matar ninguém, nem o cara meter o gladiador, manter a lança na barriga do outro. Você decide se vive ou morre. Então, assim, tá mudando, demora um pouco ainda, né? A gente não tá aceitando tem algumas coisas ainda que a gente percebe que, por causa da globalização, a gente tá sabendo que tá acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Então parece que tem muita coisa negativa. Mas sempre teve, só que as pessoas não tinham informação. O cara tava isolado lá no meio do sertão, só sabia o que acontecia lá. Exato. Né? Você vai falar sobre projeção astral hoje de boa na internet, mas já foi alvo de ser queimado numa fogueira. Tem gente que não sabia nem que teve a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial ali no meio do sertão ali. Mudou em nada a vida dela. Aqui, né? Continuou. E hoje eu acredito que tá bem mais difícil a pessoa não tá antenada, pelo menos com alguma coisa que tá acontecendo na humanidade, né? Você vai em todos os países, pode ser o país mais... a guerra agora que tá acontecendo na Ucrânia com a Rússia, o mundo todo tá ligado naquilo ali. Né? Exato, a internet coliga todo mundo. Tá ligado e tentando, assim, a coisa só não foi mais à frente ainda por causa de pressões, de situação financeira, né? Hoje em dia não dá mais para a pessoa, até dá, mas o risco de você destruir seu país é um segundo ali, destruir a economia do país para sempre, né? Isso tudo é muito preocupante, né? Uma decisão, toma um embargo ali, já era. Isso aí, olha, Saulo, estamos aí com 3 horas e 22 de live, né? Queria abrir esse espaço aqui para você, se tiver alguma informação, algum convite, né? Pro pessoal aí, as atividades. Quiser aproveitar bastante esse tempo aí, porque eu sei que agora a sua correria vai ser alta. Né? Não, só queria agradecer também, falar que o estudo da projeção astral é uma coisa que é seu, a gente não fala disso, uma coisa, olha, eu sou detentor, ninguém é detentor de nada disso, é uma coisa que já acontece com você. A pergunta é por que não lembra, como é que faz para melhorar,
é uma coisa que, já que está comigo, pesquisa. Eu não acredito, pô, abre a pesquisa, pô. Abre um tempo para olhar, vai ver como é, que tipo de coisa que eu posso fazer. Com mínimo conhecimento, eu posso fazer uns testes sem nenhum tipo de hipnose. Então, é uma coisa que está com a gente. De repente, você começa as questões do que eu vim fazer aqui. Aqui é uma passagem, vai todo mundo morrer. Ninguém ficou, nem você também não vai ficar. Então, da onde vem? Será que vem? Será que não é invenção? Eu sempre perguntei isso. E muitas vezes, estudando projeção astral, eu questionava. Será que isso não é um tipo de fuga da realidade? Tipo, o cérebro cria uma realidade para poder dar uma sensação de você viver melhor, ou viver mais controlado, digamos assim, né? Só que você, quando vê seu corpo deitado, velho, pergunta a Carita, semana passada, essa semana, eu dormi do lado dela e comecei a roncar. Eu voltei e falei, eu estava me ouvindo roncando. Lúcido. Ela falou, você estava roncando. Assim, vê, quem que você conhece que só teve esta experiência? Você pode acordar assim, maluca, né? Diversa. Mas eu estava ouvindo, roncando por um tempo. Assim, coisa de uns 3 minutos que eu dormi assim. Eu vi e falei pra ela. Eu tava acordado dentro de mim mesmo, velho. Rapaz, o cara tem que ser muito louco pra fazer um negócio desse, velho. Pra acordar. Já você contar que você tira a pessoa do corpo e tal. Então, é uma coisa que tá ali, é simples. Ela tá. Aí você pensa assim, pô, tô roncando, pô. Pô, eu vou voltar pra arrumar esse miserável. Não foi, eu quero deixar bem claro, não era eu que tava roncando, era esse corpo que tá envelhecendo feio, que não sou eu também. Tá. Não era o espírito, né? Mas essa é boa. Pô, tô roncando ali, que chato, né? Mas é isso aí. Saulo, gratidão imensa aí por você estar aqui mais uma vez. Espero que seja aí a segunda vez de muitas. Agora a gente vai ter que ter um São Paulo critério aqui, maior aí para sua agenda, né? Mas a gente vai dar um jeito. E assim, sempre foi elucidativo, pessoal. Os cortes do Saulo, muita gente vem para cá assistindo dos cortes. Tem muita gente que assiste os cortes do Saulo no nosso canal de cortes. Então, migrem para lá, Cortes Filhos do Todo Oficial. Tem muito corte bacana do Saulo, tem muita palavra-chave aí que ele fala que chama atenção, né? Então, facilita para o pessoal se interessar.